Era uma vez um colombiano chamado de Roberto. Ele era um notório ciclista de Medellín que acabou ganhando um apelido bem único, chamado de El Oso. Em português, significa o urso. Roberto ganhou esse apelido curioso porque em um dia, em uma competição de bicicleta, ele chegou à linha de frente totalmente coberto de lama. E o locutor de rádio, ao ver ele, não reconheceu e aí falou então: "Aí vem um urso!" Famoso no meio dos esportes, o Oso Roberto participou de várias outras competições na Colômbia e chegou até mesmo a conquistar a medalha de ouro em um torneio no Panamá. Porém, mais tarde, Roberto iria abandonar aquela vida de atleta, de ciclista, para trabalhar como contador para o seu irmão. Seu irmão, um cara chamado de Pablo. E assim se iniciava a carreira de Roberto de Jesus Escobar Gaviria, junto com seu irmão, o Pablo Escobar. Olha só, já estamos abrindo o podcast com o cara do Excel, porque era o Roberto que colocava na ponta do lápis, ali no papel, a lista, né, dos ganhos do irmão dele, que eram provenientes do tráfico de drogas. E ao contrário de Pablo, que se escondeu das autoridades colombianas até ser morto no telhado de uma casa, Roberto se entregou 2 vezes à justiça e durante uma das suas estadias na prisão, ele recebeu uma carta-bomba que, ao ser aberta, explodiu em sua cela, acabando deixando sem visão. Seus olhos mudaram de cor, deixaram de ser azuis e ficaram cinzas, como se estivessem com uma fina película transparente. Até por isso que constantemente o Roberto ele precisava pingar um lubrificante feito de lágrimas artificiais, com o qual ele permitia umedecer os seus olhos. Depois que seu irmão Pablo Escobar morreu em 1993, Roberto ele resolveu lucrar com o legado do irmão. Ele criou um museu de 2 andares chamado de Museu Pablo Escobar. E na entrada, Roberto estava ali, recebendo os turistas com seu típico boné vermelho, óculos finos quadrados e uma camisa enfiada nas calças. Era cobrado um ingresso de cerca de $50 por pessoa, o que para valores brasileiros é cerca de R$243. Um preço que é bastante caro para a maioria dos colombianos. Mas assim, quem ia lá normalmente eram turistas estrangeiros, que eram guiados por Cláudia Escárraga, a ex-mulher de Roberto, que inclusive foi Miss Colômbia na década de 1990. Era ela quem apresentava aos visitantes os veículos, as roupas, os objetos e as fotografias antigas do Pablo Escobar. E embora Roberto e Cláudia parecessem ali simpáticos com os visitantes, o museu omitia completamente o verdadeiro rastro de terror deixado por Pablo Escobar. As mais de 200 bombas detonadas pelo narcotraficante, que vitimaram mais de 40 mil colombianos ao longo de 10 anos, sequer era mencionado. Quando confrontado sobre esses fatos históricos, o Roberto alegava que todas essas vítimas tinham sido obra dos rivais de Pablo Escobar, e não dele. Para Roberto, seu irmão era uma espécie de Robin Hood, que havia sido encurralado pelas autoridades e pelas circunstâncias da vida. E em 2015, para surpresa do próprio Roberto, o número de visitantes ao seu museu Pablo Escobar subiu abruptamente. E por que isso aconteceu? Porque em agosto daquele mesmo ano estreou uma série chamada de Narcos na Netflix. Se aproveitando do hype dessa série, o Roberto mandou fazer canecas, chaveiros e até camisetas, todas com o rosto do seu irmão. Produtos esses que rapidamente esgotaram. Após a estreia da série, todos os locais ali da cidade de Medellín, por onde o Pablo havia passado, morado, prendido ou executado os seus inimigos, se tornaram alvo da visita de turistas. Enquanto em 1991, Medellín era a cidade mais violenta do mundo devido às ações de Pablo Escobar, cerca de 30 anos depois, o mesmo Pablo Escobar tinha virado uma espécie de ícone pop na cidade. O passado traumático da Colômbia foi transformado em um produto para ser consumido pelos estrangeiros. Polêmica é pouco para o que essa pauta nos reserva. Então, bora lá, Zotes, vamos voltar à Colômbia, não mais tão coberta de sangue, mas muito cheia de turismo polêmico? Quando é que a gente falou da Colômbia? Quando a gente falou dos hipopótamos. Ah! Bora lá!
Ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do GeoPizza, o podcast trissemanal para alguns, mas quinzenal para outros, de histórias políticas atuais e atemporais. Afinal, toda história acaba em pizza. Meu nome é Alexander Demusso e aqui ao meu lado, na lojinha, procurando que caneca nós vamos comprar, está ele, o traficante de informações cheirosas, o platinadíssimo Rodrigo Zotes. E eu não compro essas coisas não, viu? Meus ouvintes, vocês foram agraciados com essa edição. Esse episódio faz parte de uma série sobre o Pablo Escobar, a qual começou na nossa edição anterior, que foi um episódio onde nós falamos sobre o Pablo Escobar e os hipopótamos dele. Edição essa que saiu exclusivamente para os nossos apoiadores. Mas a conclusão dessa odisseia será feita aqui de forma aberta, livre e grátis para todos. Não se preocupe, ouvinte, é claro que você não precisa escutar a edição anterior para compreender essa aqui. Isso é apenas um gosto, essa edição aqui, do que vocês estão perdendo ao não apoiarem o nosso belíssimo trabalho independente, porque essa edição originalmente seria uma edição para apoiadores. E abatido sobre essa possível, estarei eu poupando novos ouvintes de escutarem a conclusão sobre esse tema muito interessante, então tá aí aberto para todos ouvirem essa edição que originalmente foi feita e concebida como algo exclusivo. Então pense bem, meus caros ouvintes, pensem bem. Nos apoiando mensalmente, vocês recebem uma edição todo mês fresquinha para vocês, sobre os mais diferentes temas, além de poder participar do nosso glorioso, tão comentado, fatídico Grupo Geoburgo. Mas chega de cybermendigagem, Zotes. Vamos agora para a pauta. Enfim, o Pablo Escobar, ele nasceu em 1949, na cidade de Rio Negro, Antioquia, uma pequena cidadezinha perto de Medellín, que é a capital da Colômbia. Um dos seus filhos, ele ainda está vivo, é um cara chamado de Juan Pablo Escobar, e ele passou a vida inteira revelando assim mais detalhes sobre a vida de seu pai. Inclusive ele já participou de documentários, entrevistas, já escreveu livros mostrando claramente que ele não compactua nem um pouco com os muitos crimes cometidos pelo seu pai. Como ele próprio diz: meu pai cresceu em uma família pobre e modesta. Na década de 1960, ele se mudou para Medellín e começou a se envolver com atividades criminosas. Na década de 70, ele começou a traficar maconha, o que lhe deu o alicerce em dinheiro e contatos, para depois roubar o negócio da cocaína que estava em expansão no mercado dos Estados Unidos. Eventualmente, a visão de Pablo Escobar e o seu sangue frio de passar por cima de qualquer pessoa para atingir os seus objetivos fizeram com que ele obtivesse o monopólio, praticamente monopólio, do comércio de cocaína colombiano, levando ele a fundar o famoso cartel de Medellín, uma rede organizada de contrabandistas, produtores de cocaína, fornecedores de matérias-primas, fornecedores de cocaína, pilotos de avião, enfim, toda aquela rede que fazia com que o produto fosse produzido e distribuído para os Estados Unidos. Isso tornou ele um dos homens mais ricos do mundo na década de 80. Ele ficou bilionário! Um patrimônio líquido, meus caros, de 30 bilhões de dólares americanos. Inclusive, uma curiosidade interessante, pode parecer um absurdo, mas o Pablo Escobar já apareceu, não uma, mas várias vezes em revistas de finanças dos Estados Unidos que listavam quais eram os bilionários que existiam no mundo. E daí, quando eles falavam da Colômbia, falavam: esse é o homem mais rico da Colômbia, talvez até um dos homens mais ricos da América Latina. O mais curioso é que quando colocavam ali ocupação era sempre filantropo, um grande filantropo. Filantropo empresário. Filantropo, do negócio da poeira, da farinha. Isso. Naquela mesma década de 80, o Escobar conseguiu se envolver no que ele tanto queria. Não era só drogas, era na política colombiana. Ele chegou a lançar uma campanha dirigida às comunidades economicamente vulneráveis de Medellín, onde ele investiu grande parte da sua fortuna em habitações e projetos sociais que deram uma enorme popularidade para ele, como foi o caso do bairro Comuna 13 em Medellín,
que hoje muitas pessoas vão ainda visitar. Enquanto ele se firmava como um grande, entre aspas, filantropo da Colômbia, o Pablo Escobar ordenou a construção de um grande complexo brutalista de apartamentos luxuosos na cidade de Medellín, que era onde ele morava. Ele inclusive apelidou esse lugar de Edifício Mônaco. Com 6 andares, um heliporto na cobertura, piscinas, interiores luxuosos. O Edifício Mônaco era o ponto de encontro de Pablo Escobar com seus vários associados, políticos e funcionários de alto escalão. O Escobar usava o prédio como uma verdadeira fortaleza, através de um extenso aparato de segurança para proteger os seus interesses. Durante a década de 1980, Escobar investiu muito dinheiro para melhorar sua imagem pública, querendo ser visto como um grande patrono da sociedade colombiana. Ele financiou dezenas de campos de futebol, inclusive em regiões pobres. Ele equipou esses campos de futebol com iluminação de última geração, coisa que muitas vezes a gente não encontrava nem em campos de futebol aqui no Brasil. Ele forneceu moradia aos mais pobres na cidade de Medellín e muitas vezes ele fazia visitas semanalmente a esses bairros pobres. Não é à toa que a revista colombiana chamada de A Semana se referia ao Pablo Escobar como o Robin Hood de Antioquia. Tipo aquela coisa, todo mundo sabia que ele estava envolvido no crime, mas ele dava dinheiro aos pobres. Então por isso a comparação com Robin Hood. Graças a isso, ele conseguiu se lançar como candidato a deputado pelo Congresso de Medellín. Tudo parecia ir muito bem, até que o ministro de Justiça, chamado de Rodrigo Lara, ele resolveu investigar o Pablo Escobar. E ele acabou percebendo que, veja só, Pablo Escobar não é uma pessoa tão nobre assim não. Rodrigo Lara denunciou seus crimes de tráfico de drogas e logo em seguida, veja só que curioso, apareceu morto em 1984, né? Nem um pouco suspeito essa situação, né? A morte do ministro da Justiça colombiano deixou claro que o Pablo Escobar tinha as costas bem quentes. E essa situação levou diversos jornalistas e advogados a relatarem que esse tal de Robin Hood de Antioquia não era tão benevolente quanto ele tentava se apresentar. Como o plano de melhorar a sua imagem estava falhando, o Pablo Escobar abortou essas atividades políticas e basicamente declarou guerra a todos aqueles que falavam contra ele, incluindo políticos, advogados, policiais, jornalistas e até mesmo outros criminosos. Detonando bombas pelas cidades colombianas em espaços públicos, principalmente em Medellín. O meio da década de 80 foi um dos períodos mais sombrios da segurança pública colombiana. Depois de anos de conflito, praticamente uma década, em 1991, Pablo Escobar concordou em se entregar às autoridades com a condição de não ser extraditado para uma prisão nos Estados Unidos, negociando também que ele deveria ser preso em um edifício estrategicamente localizado de sua própria construção, chamado de La Catedral. E lá ele passou quase um ano. Durante esse período, ele ainda conseguiu administrar o seu negócio da cocaína, recebendo lá na catedral várias visitas constantes de familiares, criminosos, assessores, tenentes, políticos, prostitutas e traficantes de todas as classes sociais. Após suas andanças serem encontradas, descobertas pela mídia colombiana, ele foi avisado de que poderia rolar uma possível transferência para um outro presídio. Foi então que ele fugiu de La Catedral. Por 18 meses, ele permaneceu em fuga dos militares colombianos, das forças policiais, da DEA, a Administração Antidrogas dos Estados Unidos, e de membros de cartéis rivais, até que finalmente ele foi encurralado em um dos seus esconderijos em Medellín e baleado pelas Forças Armadas colombianas em 1993. Durante esse período, Medellín se tornou a cidade mais violenta do mundo, registrando cerca de 65 mil homicídios entre os anos de 1985 e 1991, devido ao crescimento do poder dos cartéis colombianos. Em seu ápice, o cartel de Medellín controlava 60% do tráfico internacional de cocaína, contratando milhares de jovens desempregados vindos das periferias para trabalhar como executores,
popularmente chamados de sicários. Então tá aí a origem dessa palavra hoje tão conhecida. Você conhece o famoso meme, a história de dois caras em uma moto? Então, na Colômbia, eles são mais temidos ainda, especialmente porque quando um homem dirigia a moto, o sicário que estava atrás com o passageiro, ele disparava contra o seu alvo. Eles mataram tantas pessoas à luz do dia na Colômbia nessa época, que hoje é ilegal 2 homens na Colômbia andarem numa moto com capacete. Então você pode um homem e uma mulher, mas 2 homens numa moto com capacete não pode. Por conta de tantos atentados que aconteceram com 2 homens com capacete, você não pode ver a identidade e eles simplesmente metralhavam as pessoas e iam embora. Na década de 1990, a violência executada pelo cartel de Medellín, mesmo após a morte do Pablo Escobar, incluía carros-bomba e o assassinato de policiais, juízes e políticos. Os jornais colombianos narravam diariamente a violência provocada pelos cartéis, mas o foco dado estava nas vítimas e não nos executores, destacando o sofrimento e a destruição causada pelos ataques, com pouca ou nenhuma menção ao próprio Escobar ou ao cartel de Medellín. A década de 1990, para muitos colombianos, é um momento carimbado em suas memórias. Os pesquisadores David Rodrigues Góes e Katia Franco, eles fizeram uma série de entrevistas pelas ruas de Medellín em 2021 com vários colombianos sobre a década de 90. E boa parte desses relatos são anônimos por motivos muito óbvios. Muitos dos envolvidos que trabalhavam para o cartel de Medellín, eles estão vivos até hoje. Não é com a morte do Pablo Escobar que simplesmente todos os traficantes que ele negociou foram simplesmente afastados da vida criminal. Não, muitos continuam vivos. Para ter só um exemplo, seu irmão continua vivo, então pensa no resto. Ao ser perguntado sobre aquela época, um taxista anônimo colombiano, ele falou que aquele período me deixou com um trauma. Lembro de estarmos nas ruas, vivendo nossas vidas e de repente, BUM! Algo explodia na rua, em qualquer lugar. Eu vivi isso e tive muitos conhecidos que morreram nesses atentados. Um professor de cerca de 40 anos nos conta também que o que me lembro é de uma cidade em chamas, em constante alerta. Nós nunca sabíamos quando ia ocorrer outro ataque. Eu me lembro dos barulhos das bombas e das ambulâncias pela cidade o tempo todo. A tensão era constante. Temos também o relato de um homem desempregado de 40 e poucos anos que conta: me lembro de ir para a escola e ver cadáveres na rua. Senti o cheiro do sangue, mas tive que continuar andando porque não queria ver se algum deles era alguém que eu conhecia. Era muito comum histórias de entes queridos de vítimas da narcoviolência, como conta um guarda particular de 60 anos. Vários dos meus amigos foram raptados para serem treinados como assassinos de aluguel. 2 primos meus também morreram devido a essa violência. Esse medo levou a mudanças drásticas nos hábitos dos colombianos, como é dito por uma estilista de 50 anos de idade. Eu parei de assistir o noticiário de televisão porque eu ficava com muita dor de cabeça, com um medo intenso. Era o medo de achar que quando nós íamos sair de casa, nós poderíamos não voltar. Mas depois de 2 décadas do auge dessa violência, surgiram séries e programas de TV inspirados nas vidas dos principais traficantes colombianos. Uma série que fez muito sucesso na Colômbia em 2012 se chama de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, o patrão do mal, na qual um dos produtores da série teve seus próprios familiares assassinados por Escobar. E por isso, ele conta que pretendia mostrar os pontos de vista daqueles que perderam seus familiares ou filhos. Na Colômbia, essa série fez um enorme sucesso. E claro que foi só questão de tempo de também chamar a atenção de produtores estrangeiros, mais especificamente o pessoal da Netflix. E aí, o resto vocês já sabem. A Netflix pegou esse roteiro, adaptou para uma série própria, tirando o foco dado nas autoridades e vítimas colombianas para trazer o foco para a biografia do Pablo Escobar e das ações da DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos. Porque claro, né, apesar de ser uma série que se passa na Colômbia, óbvio que eles vão meter um protagonista estadunidense. Curioso que a DEA só chegou na finaleira para tentar caçar o Pablo Escobar, mas a Narcos, ele é o protagonista do início ao fim. Tanto é que é o personagem mais chato da série, né? Mas enfim. É o Agente Penha e quem é outro mesmo?
Esqueci o nome dele, tão insignificante. É o Agente Foda-se, aquele americano. Eu só lembro do Escobar, do Penha e do Agente Foda-se. O cara loiro de bigodinho chato lá. Narcos foi lançado em 28 de agosto de 2015 e se tornou a série mais assistida da Netflix durante alguns anos, meus caros, até 2018, exatamente. Mais tarde, ela ganhou uma série spin-off ambientada no México, mas não fez tanto sucesso quanto a versão colombiana. Como gênero narrativo, o foco dessas narcos-séries é normalmente contar a biografia dos traficantes, explicando as dinâmicas familiares deles, os business deles, os estresses deles, e não dando muita atenção à vida das vítimas. E foi exatamente isso que perturbou muito os colombianos. O produtor da série de Pablo, El Patrón del Mal, nos conta o seguinte sobre a série Narcos produzida pela Netflix. Não teve nenhum interesse em ser rigoroso com o conteúdo. O objetivo era mesmo de entreter e de lucrar. Um sobrevivente desse ciclo de violência causado pelo narcotráfico na Colômbia e que acabou se tornando viúvo por causa de toda essa situação, nos conta o seguinte: olha, eu não concordo com essas séries não. E menos ainda delas terem sido usadas aqui na Colômbia como um tipo de fórmula lucrativa para ser criada e para ser exportada para o resto do mundo. Para mim isso é uma falta de respeito a todas as pessoas que morreram por conta dessas situações. Queremos, é claro, que essas histórias sejam contadas, mas da forma como elas realmente aconteceram. Em Narcos você tem Wagner Moura com seu olhar suave, olhos castanhos e rosto jovem. Ele é bem mais bonito que o Pablo Escobar de verdade. Isso torna esse homem bem mais fácil de se compadecer. Nem parece a mesma figura que acabou com a vida de milhares de pessoas. Uma entrevistada colombiana que perdeu o pai durante a década de 90 falou: pedi a uma amiga que me enviasse o episódio da série da Netflix que recria o ataque que foi feito ao meu pai. Fiquei indignado. Isso me incomodou porque meu pai nunca fugiu como é mostrado no episódio da série. O que eu digo é, se você quer fazer uma série, tente se aproximar do real. Embora digam que essa série não corresponde à realidade, isso me deixou com raiva. Novamente, o roteirista da série Pablo Escobar, El Patrón del Mal, diz que a série da Netflix seguiu tendências narrativas inspiradas por obras como O Poderoso Chefão e Os Sopranos. Por isso, o que prevalece na série é aquele aspecto, aquele clima, aquela ambientação de um boleiro romântico. Uma boa representação disso é a abertura da série dali do Rodrigo Amarante, a música Tuyo, junto com aquela paleta de cores estilo claro. Bem, o que não falta na América Latina e nos Estados Unidos é a romantização de criminosos, né? A gente teve um gênero gigantesco na história do cinema americano de romantização de gangsters, né? E um dos filmes mais famosos de gangsters é Scarface, de 1980, dirigido por Brian De Palma, que é uma versão latinizada de um personagem italiano, né? O Scarface original, o filme da década de 30, é baseado na vida de um gangster ítalo-americano, mas o remake focava nessa coisa dos narcotraficantes ali de Miami, que tem também a ver com toda a relação de narcotráfico entre a América Latina e os Estados Unidos, mas focado ali em Miami. Então isso já vem de uma romantização que é lá dos anos 80. Não é um problema recente essa romantização do narcotráfico, não só na Colômbia, mas na América Latina inteira, né? Mas enfim, o grande problema da série da Netflix é essa dissonância. Porque apesar dela ser uma narrativa que se paga assim como algo histórico, ou pelo menos inspirado em fatos reais, ela é bem diferente das memórias dos colombianos que foram profundamente afetados por essa violência descabida que aconteceu nos anos 80 e nos anos 90. Com ruas cheias de cadáveres, o som de ambulâncias e aquele constante medo de sair de casa, porque o tempo todo tinha tiroteio, né, cara? Após a estreia da série Narcos, inclusive nós temos um relato bastante interessante de um habitante de Medellín que se sentia como se tivesse caído numa teia comercial criada ali pela narcocultura que era projetada pela série Narcos. Segundo palavras dele, começou a me afetar muito ver pessoas com camisetas com a foto dele na cadeia sendo vendidas nas principais ruas da cidade, ou adesivo dele nos táxis. Pra mim isso não faz nenhum sentido. Ele é o maior criminoso do país e talvez até do mundo. Defendê-lo, celebrá-lo e admirá-lo, enquanto há tantas outras figuras colombianas para serem enaltecidas, me perturba muito.
E o ouvinte curioso pode perguntar, mas onde é que o GeoPizza está indo com essa pauta? Qual é a ideia? É a gente promover boicote a narcos? Não, é muito mais complexo que isso. Segura aí que você já vai entender. Toda arte você pode assistir de maneira crítica, e o nosso trabalho aqui é trazer também essa crítica. Bem, se a aversão dos colombianos a essas narcosséries já era grande, imagina quando eles tiveram que lidar com a enxurrada de fãs da série Narcos que começaram a aparecer aos montes na Colômbia como se fossem assim integrantes do cartel de Medellín. Tipo, eu quero tirar foto na frente da pichação que mostra o Pablo Escobar. Bem, nas palavras de um engenheiro de 40 anos, habitante ali de Medellín, Narcos está produzindo uma verdadeira onda de estrangeiros que vêm aqui fazer turismo sexual, buscar todo tipo de drogas e viver a vida de Pablo Escobar. Mas é aquela coisa, Pablo Escobar já era uma figura pop, já era uma figura famosa muito antes da série da Netflix Narcos. Não foi essa série que iniciou esse movimento turístico na Colômbia. Já existia, mas foi intensificada por causa da série. Desde o início dos anos 2000, muitas séries de TV colombianas que focavam nessa coisa das histórias dos narcotraficantes foram produzidas, mas assim, em um tom de comédia. Por exemplo, a série Sin Tetas no Paraíso, de 2006, ela conta a história de uma menina muito jovem, pobre, que acaba colocando silicone para virar uma prostituta a serviço dos homens que trabalhavam nos cartéis da região. Por causa disso, ela acaba subindo de vida. Então tu vê, é uma comédia com a temática de narcotráfico. Temos inclusive, falando sobre isso, um comentário muito interessante dado por um advogado de 40 anos, habitante de Medellín, que nos diz o seguinte: parece que os jovens vêm pra cá agora querendo se sentir como Pablo Escobar, enquanto as meninas colombianas, depois de assistirem programas como Sin Tetas no Paraíso e verem esses tantos de turistas por aqui, eles acham que a sua virgindade vale muito dinheiro. E elas começam a trabalhar nos finais de semana nesses bordéis pra eles. Não era assim há 10 anos. Os motoristas de táxi de Medellín, eles também relatam que começaram a receber cada vez mais pedidos de corrida para visitar lugares associados aos cartéis. Eles perguntam sobre pontos turísticos, sobre o tráfico de drogas, onde podem comprar sexo, comprar drogas, onde estão as boates e as mulheres. Outro motorista de táxi conta: os turistas escolhem frequentemente Pablo Escobar como o tema de conversa. Devido à carga trazida pelos programas de TV e pelos filmes que retratam Medellín como uma cidade violenta, existem muitos estrangeiros querendo aprender mais sobre esse estilo de vida. Esse enaltecimento não está restrito a Medellín. No norte da Colômbia, nas Ilhas Rosário, diversos traficantes do cartel tinham construído suas luxuosas mansões lá na década de 1970. E depois da estreia de Narcos, os familiares dos traficantes colocaram as casas para serem alugadas no Airbnb e no Booking, com o nome de Antiga Casa de Narcotraficante Colombiano. E rapidamente, essas casas se tornaram sucesso de vendas e locações. E tem muito mais de onde veio isso. Um dos caras que trabalhavam para o Pablo Escobar, o matador chamado de Popeye John Jairo Velázquez Vázquez, ele foi libertado da prisão em 2014 e, aproveitando a fama da série Narcos, ele acabou virando um guia turístico e uma celebridade youtuber. Tanto é que ele escreveu 2 livros contando a sua experiência trabalhando dentro do narcotráfico colombiano. Em 2016, o turismo na Colômbia cresceu mais de 300% em comparação a 10 anos atrás, com mais de 1 milhão de pessoas visitando o país. E boa parte desses turistas foram atraídos pelas narcosséries. Mas claro, o fruto desse crescimento do turismo não é exclusivamente atribuído ao narcoturismo. O aumento da estabilidade política, graças aos acordos de paz que iniciaram em 2012 e foram assinados em 2016 com as FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, trouxe mais paz para aquele país. E claro, o desenvolvimento econômico, o investimento estrangeiro e o crescimento de uma classe média colombiana que, enfim, conseguia gastar mais e gerar mais a economia, todos esses elementos somados foram instrumentais
para criar as bases adequadas para um sistema mais seguro e, por consequência, gerar um boom da indústria do turismo. A Forbes listou a Colômbia como um dos 10 melhores lugares para se visitar. O jornal britânico The Telegraph publicou um artigo chamado de Colômbia, de um estado falido a uma potência latino-americana. Enquanto o turismo crescia, agências especializadas em vender pacotes de narcoturismo apareceram aos montes. Um tour divulgado pela empresa chamado de Lonely Planet em 2020 falava o seguinte: descubra como era a vida do traficante colombiano Pablo Emílio Escobar Gaviria. Explore a mansão onde ele abrigava os seus hobbies, o local de sua morte e o seu local de descanso final. Essa excursão privada de 3 horas lhe dará uma visão aprofundada do passado do rei da cocaína e dos efeitos que ele deixou em sua comunidade. Vá para Los Olivos, o bairro onde Pablo Escobar, um dos mais conhecidos traficantes colombianos, foi assassinado. Visite o edifício Mônaco, onde poderá admirar a sua elegante fachada em mármore. Eu já podia fazer comercial. Oh, céus! Em uma dessas excursões feitas pela empresa Pablo Escobar Family Tour... Puta que pariu. Não, peraí, tem que traduzir. Tour familiar Pablo Escobar. Traduzindo para o português Tour familiar Pablo Escobar. Leve sua mulher, seu companheiro ou sua companheira, enfim, junto com seus filhinhos para visitar um tour turístico, como se fosse na Disney, né? Mas é um tour mostrando a vida de um dos traficantes mais desgraçados da história da humanidade. Calma, que fica pior. Tinha um guia que, em boas palavras, ele fazia cosplay de Pablo Escobar ali ao vivo e o exaltava, colocando ele como o terceiro homem mais rico do mundo da época, além de inteligente poliglota, enquanto a extrema violência era na verdade fruto dos seus oponentes. A excursão começava, adivinha onde? No bairro Comuna 13, local que o Pablo Escobar construiu. Essa excursão, muito familiar, também levava os visitantes, os turistas, né, até o túmulo de Pablo Escobar, que curiosamente fica ao lado de uma igreja no topo de uma colina na cidade de Medellín. Um local bem privilegiado, para dizer o mínimo, né? Enquanto isso, nesse mesmo cemitério, os túmulos de colombianos pobres são amontoados em paredes, tal como é normal também em muitos cemitérios pelo Brasil, né? Você ser colocado em uma gaveta. O passeio, ele também incluía uma visita ao museu, é claro, o Museu Pablo Escobar, administrado pelo seu irmãozaço, Roberto o Urso. Bom, então eu peço agora, se vocês ainda não fizeram, ouvintes, um minuto de reflexão, porque você imagina que você tem na sua família um traficante executor, ok? Não é algo legal, não é algo que você queira que os outros saibam. Mas cerca de décadas mais pra frente, você transforma a memória do seu familiar em um souvenir, algo a ser consumido por estrangeiros que nunca presenciaram as consequências que seu familiar fez, né? Porque quem presenciou vai querer distância, mas você transforma essa idealização do seu familiar na sua principal fonte de renda. Isso é muito zoado, isso é exatamente o que Roberto Escobar faz. E assim, a gente não tá dizendo que turismo histórico não pode ser feito. Fazendo uma comparação meio exagerada, mas justa para esse podcast, existem muitos turistas que vão até Auschwitz. É um local histórico, é um local importante ser conhecido, mas lá o turismo não é essa coisa espetacular, tratada como, enfim, entretenimento. Não, as pessoas vão lá, se trata de uma visita turística, mas existe todo um respeito ao local. Eu acredito que a maneira mais adequada de fazer uma visita a esses locais históricos ligados à figura do Pablo Escobar seria contextualizando historicamente o que de fato aconteceu. Dá para você fazer turismo histórico em locais de tragédias, até porque por serem tragédias, precisam ser lembradas, não podem ser esquecidas. Mas esse efeito de tornar em um espetáculo, né, transformar numa Disneylândia do narcotráfico, isso aí que é meio foda. Mas enfim, se serve de consolo para os nossos ouvintes, existem também passeios com um tom assim um pouco mais sério e perspectivas diferentes, que são oferecidos por pessoas que sofreram diretamente a violência do narcotráfico do Escobar.
como ex-policiais e taxistas, que diariamente estavam expostos aos perigos da violência dos cartéis, mais do que qualquer outro colombiano cidadão comum. Alguns desses guias turísticos mais sérios foram chamados mais tarde para aparecer em uma série documental. E sabe, Zotis, que série é essa? Qual pode ser? Eu acho que é de um certo serviço de streaming. Vermelho e Preto. É isso mesmo. Em 2018, a Netflix lançou a série Turismo Macabro. E o primeiro episódio dessa série é o que? Aborda a América Latina, mais especificamente a Colômbia, e cita o narcoturismo. E olha só a loucura, o antigo sicário, o antigo executor de Pablo Escobar, o executor John Popeye, que a gente citou ali no início do podcast, que virou youtuber, ele aparece nesse episódio. Então assim, essa série tá longe de ser qualquer tipo de, entre muitas aspas, releitura ou retratação na Netflix. Na verdade, é a empresa tirando ali mais leite da sua vaquinha. Tu cria um problema e daí tu gera uma série pra poder falar desse problema, o que eu acho muito interessante. É nesse momento que essa pauta vai alavancar, mas como? Veja bem. Com o narcoturismo tomando cada vez mais espaço na Colômbia, o prefeito de Medellín, chamado de Frederico Gutiérrez, ele resolveu fazer alguma coisa. E ele ia fazer algo grande. Em 2016, ele pegou seu telefone, que ele ligou várias vezes para a Netflix, mas ele não foi atendido em nenhuma das suas ligações. Alô, eu quero falar com o senhor Netflix. Por favor, me coloque em contato com o senhor Netflix. Por favor, onde está? John Netflix, por favor, me coloque em contato com ele. Mas enfim, fazendo vários comunicados públicos, o prefeito, ele claro, criticou a representação que a série Narcos fazia sobre a Colômbia. E claro, mais especificamente sobre a forma como a série mostrava a figura de Pablo Escobar. Ao ponto de que a série claramente, tornou o Pablo Escobar um ícone cultural global, porque deixou de ser uma coisa exclusiva da América Latina. Essa série ficou famosa no mundo inteiro. Em uma carta chamada de Encontro com a Memória, o prefeito Gutiérrez disse o seguinte: é verdade. Em 1991, Medellín foi a cidade mais violenta do mundo, registrando quase 60 mil homicídios nos últimos 10 anos. Ninguém escapou dessa tragédia. Jornalistas, juízes e advogados, funcionários públicos, policiais, soldados, atletas, artistas e empresários. Milhares morreram por causa do narcoterrorismo. Mas essa tragédia se tornou uma mercadoria quase ficcional. A trágica história de Medellín tornou-se um filme de ação que oferece uma visão imprecisa, que liga o tráfico de drogas e a cultura mafiosa a uma revolução cultural. Ele terminou dizendo que o maior narcotraficante da história do país, Pablo Escobar, teria voltado a assombrar a cidade. Gutiérrez, inclusive, pedia por uma narrativa diferente. Vamos contar essa história novamente para derrotar a narcocultura e a ilegalidade que temos hoje em dia. A primeira das medidas anunciadas por Gutiérrez foi a demolição de uma das principais residências de Escobar, o tal do edifício Mônaco, que ficava no bairro El Poblado. Esse complexo arquitetônico era bastante fortificado, com paredes reforçadas, janelas à prova de balas e sistemas de vigilância, tornando aquilo quase impenetrável a ameaças externas. A partir da década de 1980, cartéis rivais e autoridades colombianas orquestraram várias tentativas de assassinato dentro daquele local. Para ter uma ideia, em 1988, um carro-bomba explodiu em frente ao edifício Mônaco, deixando várias pessoas mortas e muitas outras feridas. Em 1993, durante a caçada a Escobar, a residência Mônaco foi parcialmente bombardeada pelo exército colombiano. Desde então, o edifício Mônaco tinha virado um prédio abandonado, além de ser um ponto de parada obrigatória para qualquer um que quisesse fazer uma peregrinação pela trajetória do Pablo Escobar. Tal como também essa galera passava pelo seu túmulo e pelo bairro Comuna 13. Lá no edifício Mônaco também eram oferecidos partes de tours turísticos, Alguns deles bastante arriscados, já que aquele edifício estava com a sua integridade estrutural comprometida já há algum tempo,
Tu vê, o prédio já foi até bombardeado, então eu não sei se era seguro subir nele. O prefeito Gutierrez, ele anunciou a demolição do edifício, que seria seguida da construção de uma praça para homenagear as vítimas da tragédia no lugar. Nas palavras dele, seria um espaço para construir memória. Essa medida foi em parte apoiada pela população colombiana, mas também houveram críticas, né? Para os críticos, o Gutiérrez estaria apagando a história da Colômbia e acabando inclusive com empregos de vários guias turísticos que operavam no país. De acordo com o colombiano Edson Trujillo, o dinheiro da demolição deveria ter sido transformado na compensação financeira que deveria ser dada às vítimas de Pablo Escobar. Eu me pergunto se foi a decisão correta, né? Porque eu tenho um pouquinho de problema com destruição de qualquer coisa, qualquer edificação que tenha um significado histórico. Às vezes é mais válido você ressignificar uma obra que seja problemática do que derrubar ela. Mas enfim, quem sou eu para falar alguma coisa? Não sou colombiano. Mas do outro lado, boa parte dos moradores do bairro onde o edifício Mônaco estava apoiaram essa medida, como a Manuela Arboleda Echavarria, que tinha 5 anos quando presenciou aquela explosão em frente ao edifício em 1988. E desde então ela via aquele prédio quase como uma sombra de Escobar. A maioria dos taxistas entrevistados também viram positivamente a proposta da inauguração daquela nova praça. No dia 22 de fevereiro de 2019, no dia da implosão do edifício, o prefeito Gutiérrez discursou ali em frente, dizendo o seguinte: é importante saber o que aconteceu no mundo para ter uma perspectiva correta do conflito. O memorial em Hiroshima, o memorial 11 de setembro em Nova York, o memorial de Auschwitz, dos judeus em Berlim, dos veteranos em Washington, são exemplos disso. Porque o mundo inteiro se solidariza com os Estados Unidos, com a França, com a Espanha, a Inglaterra, com os judeus, mas não com Medellín e não com os colombianos, que virou uma fonte de entretenimento. Os traficantes não são heróis nem lendas. Portanto, é hora de homenagear as vítimas e não os perpetradores. Assim, a implosão foi acionada, destruindo por completo o antigo e dilapidado edifício Mônaco. Cerca de 2 anos depois, em 2021, foi concluída as obras e foi inaugurado o Parque Memorial Inflexión. Construído com os próprios escombros do edifício Mônaco, foi levantado um pequeno muro de pedra preta com 70 metros de comprimento e 46.612 pequenos buracos. Cada um desses buracos representa uma das vítimas de Pablo Escobar, mostrando seus nomes e a causa da sua morte. Eles são dispostos em uma linha cronológica que vai desde 1983 a 1994, que representam uns 11 anos mais tenebrosos da segurança pública em Medellín. Eu recomendo vocês procurarem as fotos desse memorial no Google Imagens, porque ele me lembra muito aquele memorial feito às vítimas do 11 de setembro em Nova York. Mas enfim, depois da inauguração dessa praça, aquele espaço também virou o lar de atividades culturais, principalmente atividades para crianças, para que conheçam melhor a memória, a história daquela cidade. Alguns vizinhos da região também disseram que, graças ao parque, a segurança e as opções de lazer da região também melhoraram. Não é de se surpreender, porque o edifício, que antes estava abandonado há décadas, ele não agregava nada àquela vizinhança, mas agora a praça era o espaço, como já dissemos, para atividades diversas. A construção do Parque Memorial Inflexión faz parte de um projeto encabeçado por Gutiérrez que se chama Medellín Abrace Sua História, que busca contar a história do narcotráfico através do ponto de vista dos colombianos e não dos traficantes. No entanto, o parque ele enfrentou críticas até mesmo daqueles que eram originalmente a favor da sua construção. O irmão de um jovem morto pelo cartel de Medellín em 1990 falou: "Isso é tudo política e as pessoas não percebem que estão sendo usadas." Durante a demolição do edifício Mônaco, o prefeito Gutiérrez nos convidou para subir ao palco para tirar uma foto. Achei que teríamos a oportunidade de usar o microfone e contar nossas histórias. Mas foi só ele, o Gutiérrez, quem falou. Esse evento foi quase uma reunião de negócios. E o Gutiérrez lucrou politicamente com isso.
Ele nos usou. Ele usou as vítimas. A segunda medida anunciada por Gutierrez foi expandir e modernizar o Museu Casa de Memória em Medellín. É um museu que faz exatamente o contrário do Museu Pablo Escobar. Ele aborda a história do narcotráfico no país sem utilizar como linha de condução dessa história a imagem dos narcotraficantes. Durante esse processo, as autoridades de Medellín visitaram museus do Holocausto que existem em todo o mundo em busca de inspiração. É até por isso que, embora seja menor arquitetonicamente, o museu ali em Medellín lembra muito o Museu Judaico de Berlim. E tal como afirma no seu site, o objetivo do museu não é apenas recordar o passado, mas se tornar um espaço para o desenvolvimento de visões alternativas do futuro, como parte dos esforços de construção de uma paz na sociedade colombiana. Como é dito no site, esse espaço é uma casa de diálogo e de encontro para compreender o que aconteceu e está acontecendo na nossa sociedade, para descobrir a esperança e pensar sobre outros futuros possíveis. Segundo o secretário pessoal do prefeito Gutierrez, o Manuel Vila Mejia, a intenção das autoridades da cidade é enviar uma mensagem ao mundo. Nosso objetivo é de construir uma narrativa que concorra com a da indústria do entretenimento e tornar atraentes os personagens que se levantaram para resistir a ela. Em todo caso, o Museu Casa de la Memória é bem desconhecido entre os colombianos. De acordo com dados fornecidos pela Câmara Municipal de Medellín em 2018, só 1,7% dos visitantes dos museus em Medellín foram ao Museu Casa de la Memória. No TripAdvisor, o Museu Pablo Escobar, gerenciado pelo seu irmão, é a terceira atração mais popular da cidade. Imagina isso, a terceira atração mais popular da cidade é esse museu, enquanto o Museu Casa de la Memória aparece em 11º. Tá faltando um clickbait aí, ou pelo menos um relações públicas mais competente, Mas o prefeito Gutierrez não ia deixar essa situação assim, desse jeito. O cara estava disposto a abalar os alicerces do narcoturismo. E era isso que ele ia fazer. Apesar de que, sendo um político, a gente sempre fica desconfiado se isso não é uma desculpa para melhorar a imagem dele. Roberto Escobar, o irmão do Pablo Escobar, ele acompanhou o projeto Medellín Abraça Sua História com bastante atenção, é claro. Mas ele não considerava que aquilo pudesse ser uma preocupação para o seu museu. Embora ele tivesse ali nas suas mãos o gerenciamento de uma das principais atrações da cidade, a maioria dos visitantes do museu que ia lá visitar nunca fazia uma segunda visita ao museu de Roberto. E por que será que isso acontece, Alexander? Por quê? Bem, uma olhada bem rápida no site TripAdvisor, que é um local que tu vai para ver quais são as reviews de determinados locais turísticos. Ali você vai ver que muitos visitantes comentam que aquele museu ele é, entre aspas, uma armadilha cara feita para caçar turistas. E como nós já citamos antes, com ingressos de cerca de $50, é meio estranho aquele museu, porque o acervo dele é bem pequeno. Tem retratos de Pablo Escobar, o chapéu que o narcotraficante usou durante uma visita a Moscou, tem o carro que ele comprou lá, vindo lá dos Estados Unidos, que foi o carro utilizado pelos assaltantes Bonnie e Clyde, tem uma escrivaninha com os mecanismos que o Pablo Escobar utilizava para esconder suas armas, tem um trailer blindado que permitia atirar de dentro dele, tem uma pintura dos cavalos do Pablo Escobar, o jet ski dele, uma nota gigante de $500, mas o museu ele é meio pobrinho, não tem tanta coisa assim. Além disso, o grande foco que o Roberto dava nas ações filantrópicas do seu irmão, sem sequer abordar os seus atos de terror, faziam até mesmo o estrangeiro comum começar a se sentir um pouco desconfortável no passeio, começar a desconfiar de algumas coisas. É aquela sensação, Tu vai visitar um museu sobre um criminoso e tipo, tá, mas cadê o crime? Tipo assim, cadê a atração principal desse museu? Que crime? Não há crime. Não há crime. Pra melhorar, o Museu Pablo Escobar, além de tudo, ele foi construído, veja você, de forma irregular. Olha só, um museu sobre a história de um criminoso sendo construído de maneira criminosa. Porque eu estou Excelente. Eu não estou surpreso. Por que será? Ele não tinha licenças necessárias para o funcionamento,
construção e abertura ao público. Ele sequer tem o que aqui no Brasil a gente chamaria de alvará, mas mesmo assim ele funcionou por muitos e muitos anos. Como o museu fica ao lado da casa do Roberto, é bem provável que o Roberto apenas tenha comprado um pedaço de terreno ali do lado e construído ali mesmo o museu sobre a história do seu irmão. Essa, inclusive, foi a oportunidade perfeita para o Gutierrez arregaçar suas mangas e preparar uma ação de retaliação em relação a esse museu construído pelo Roberto. Em junho de 2023, a menos de um ano do lançamento desse podcast, Gutierrez autorizou a demolição do Museu Pablo Escobar, exatamente na canetada. 2 retroescavadeiras e 50 funcionários da prefeitura apareceram na frente do museu naquela tarde. Tcharam! E de acordo com a prefeitura, o espaço para eles incitava a afluência turística dos mal denominados narcotours. Mas curiosamente, quando os funcionários chegaram na frente da casa de Roberto e do museu, eles encontraram, você sabe o que, Alexander? O que, Zotis? O que restou do museu? O Museu Pablo Escobar tinha sido já parcialmente destruído. E não foi pela prefeitura, é claro. Mas quem teria feito uma ação dessas, Zotis? Qual seria o motivo disso? Publicamente ainda não se pode confirmar, mas investigações alegam que Roberto pegou uma parte do acervo do museu para si e destruiu a estrutura do museu propositalmente para alegar que a construção tenha colapsado por problemas estruturais. E por isso uma parte do acervo foi perdido. Oh não, e agora? Bom, história no mínimo suspeita. Bem, a prefeitura, já que já estava lá com as suas máquinas, demoliu o restante do edifício do museu, deixando ali apenas no terreno um cofre vazio solitário. Assim, do dia para a noite, uma das atrações turísticas do narcoturismo em Medellín, que era a mais famosa ali do público que visitava a cidade, foi reduzida a escombros. Junto disso, todo e qualquer narcotour foi estritamente proibido. Não haveriam mais visitas ao túmulo de Pablo Escobar e não haveriam mais cosplayers de Pablo Escobar. Então eu te pergunto, Zotis, seria esse o fim do narcoturismo em Medellín, na Colômbia? Ou será que esse negócio altamente lucrativo daria um jeito de se reinventar? Graças ao seu projeto de Medellín Abrace Sua História, Frederico Gutierrez foi um dos políticos que mais cresceu em popularidade na Colômbia nos últimos anos. No fim do seu primeiro mandato como prefeito no ano de 2019, a sua aprovação era de 82%. O cara era grande. Graças a isso, ele concorreu como presidente da Colômbia em 2022, mas ele perdeu. Em 2024, no entanto, ele conseguiu se reeleger por seu segundo mandato como prefeito de Medellín. Mesmo filiado ao partido conservador de direita, que é chamado de Creemos Colômbia, o Gutierrez disse que apoiava a comunidade LGBTQIA+, com intenção de investir na criação de um sistema de denúncias para atender as pessoas negras e grupos minoritários. Inclusive, recentemente ele estava envolvido em um projeto que combatia o turismo sexual que abusava de crianças ali na Colômbia. Então o cara tem umas ideias boas ali na cabeça dele. Embora tenha o apoio de vários partidos políticos de direita na Colômbia, Gutierrez deixou muito claro que ele tem uma preferência pelo que ele chama de centrismo. E ele não se importa de ser rotulado como direita ou esquerda por aqueles que, como ele fala, estão polarizados no aspecto político. Então, como eu falo, ele é um verdadeiro atendente de posto, um centrista com muito orgulho. Bem, o que importa é que trabalha, né, Zotis? Às vezes o cara tem que se vender como melão para ser comido como linguiça, então, né? Mas o Gutierrez e o seu projeto para reestruturar a capital Medellín, aquilo ali é criticado por muitas pessoas que alegam que todo esse, entre aspas, circo é uma iniciativa que balança entre um jogo de memória e uma campanha publicitária. No caso, opositores dizem que todo esse esquema seria uma campanha publicitária feita por ele e por aqueles que trabalham junto com ele para requalificar a cidade.
Por exemplo, junto com seu trabalho recente, o prefeito Gutierrez anunciou a destruição de várias ruelas e becos de Medellín, que podiam tanto favorecer o comércio de drogas quanto a concentração de narcoturismo. Medidas como essas já tinham sido aplicadas desde o início dos anos 2000, mas agora foram intensificadas por projetos recentes dele. Junto disso, o próprio Parque Memorial Inflexion recebeu, como vocês podem ter notado, algumas críticas, mas um pouco mais certeiras nesse contexto. Por quê? Embora seja um espaço público administrado pelo governo, o escritório de arquitetura que realizou o projeto é privado. E adivinha só, este mesmo escritório de arquitetura ele está expandindo seus projetos pelo próprio bairro que está o parque, o bairro de El Poblado, que é um bairro de classe bem alta em Medellín. Ou seja, trabalhar com esse projeto urbanístico de trazer à tona de volta a memória dos colombianos mortos pela guerra dos narcotraficantes pode acabar sendo algo muito lucrativo para escritórios de arquitetura e as suas parceiras, as construtoras, as grandes construtoras civis. A ideia de Gutierrez era de evitar que a memória fosse transformada em um produto, mas assim, na prática, ela pode estar se tornando isso por um outro ângulo. Pode ser que agora a memória histórica do país tenha se tornado não um produto turístico, mas um projeto imobiliário bastante lucrativo. Outro ponto levantado pelos críticos do projeto do Gutierrez é o seguinte: será que essa requalificação e melhoria de áreas urbanas também vai chegar em áreas pobres de Medellín? Ou será que esse redesenho urbano vai ficar apenas em áreas turísticas e ricas da cidade? A segunda maior crítica ao projeto é que, aliado a um slogan que é estar do lado certo da história, o governo de Gutierrez veio com uma visão pronta do que foi e o que é o narcotráfico. Existe uma homenagem às vítimas, mas não há nenhum debate sobre o que foi e o que é o narcotráfico na Colômbia, porque, é claro, ele persiste. É aquela coisa, né? Só dizer, foi do mal! Mas, assim, da onde veio? Por que surgiu? Isso é ruim, galera! Isso é ruim, pessoal! Mas, tipo, como é que começou essa história? Porque, às vezes, olhando para as origens do problema, você encontra soluções, né? Um político chamado Franz Rodrigues Waldron, que trabalha na administração municipal em temas relacionados à memória histórica, à paz e ao conflito ali na Colômbia, ele nos explica que uma das questões do projeto Medellín Abrace Sua História foi que tentou focar a memorialização apenas na perspectiva da vítima, o que é uma coisa boa de se ter. No entanto, eliminar completamente os perpetradores cria uma narrativa estranha, deixa a compreensão dos acontecimentos bem completa. Esse mesmo político, o Franz Waldron, mencionou que o Museu da Casa de la Memória, que é o Centro de Memórias de Medellín, também quase não menciona a figura do Pablo Escobar. Além disso, segundo pesquisas recentes, essa era a palavra mais pesquisada no Google pelos turistas. Devido à proibição dos narcotours, alguns guias turísticos patrocinados pelo governo desenvolveram os passeios de não diga o nome dele. Assim, aquela coisa, a gente tá fazendo um narcotour, mas a gente não vai dizer que é um narcotour. E esses passeios turísticos, eles se concentravam apenas nas narrativas das vítimas em locais de significado violento, evitando propositalmente qualquer menção aos traficantes da história recente da Colômbia. Já vi esse exemplo, não sou eu aqui criando, mas é como se transformassem Pablo Escobar nessas tours do governo numa espécie de Voldemort. É aquela coisa, só porque você deixa de falar de um problema não significa que o problema vai deixar de existir, né? De acordo com o Franz Waldron, a ausência do perpetrador criou um grande vazio quando se fala sobre o narcotráfico, ainda mais em um país onde existe um certo tipo de narcocultura, que são novelas, músicas e temáticas que abordam esses assuntos e vão continuar abordando. Se o governo não abordar esse tema, outras formas de mídia vão fazer isso. Além disso, isso é uma cadeia de eventos históricos, né? Porque a história do narcoturismo na Colômbia também está bastante ligada à história das guerrilhas no interior do país, que por consequência também tem conexões históricas, sociais, políticas e culturais
com a vida rural e com a distribuição de terras dentro da nação. Então é um assunto complexo, é uma cadeia longa de eventos que um está interligado com o outro. Ignorar um dos elos dessa corrente é um pouco problemático. Mas daí eu te pergunto, Zotes, mesmo com os narcotours sendo proibidos pelo governo, será que eles de fato acabaram? Claro que não, elas continuam a acontecer de forma ilegal. Portanto, muitas pessoas estão questionando Guterres. Que mecanismos de fiscalização ele criou para evitar que tours como essa voltem a ocorrer? A resposta curta é nenhuma. O que isso nos mostra é que a questão do narcotráfico na Colômbia é um longo processo de cicatrização cultural e social que ainda está em andamento. A proposta do prefeito Gutierrez, em tese, é boa. O problema é que o silêncio sobre alguns temas específicos acerca do narcotráfico também faz com que a gente não pense em problemas que ainda estão presentes na historiografia recente do país. E vocês já sabem, ouvintes, é só questão de tempo até que alguém comece a falar daquele elefante branco que está no meio da sala. Embora tenha se tornado a maior figura de referência do tema do narcotráfico na Colômbia, o Pablo Escobar ele não iniciou o tráfico de drogas no país, e a sua morte também não foi o encerramento de um enorme problema que até hoje afeta a Colômbia. Ao contrário de outros conflitos armados na Colômbia, não existe uma organização das vítimas do narcotráfico, como por exemplo, existe no caso das vítimas dos grupos paramilitares dos guerrilheiros. Em janeiro de 2022, um professor da Universidade dos Andes em Bogotá, Colômbia, o Omar Rincón, ele falou que o que temos é uma história oficial do que é o narcotráfico, fabricada pela polícia e pelo governo. E o que essa história oficial nos diz é que tudo o que está relacionado ao narco é culpado por tudo o que está de doente na Colômbia. Por outro lado, temos a história do narcotráfico construída pela cultura popular, pelos narcodramas, pela literatura, pela arte e pela música, onde o narcotráfico passa a ser um herói popular que conseguiu derrotar a estrutura de classes estabelecidas pelo sistema capitalista, apesar de uma exclusão do sistema. Temos essa história popular do narcotraficante como um herói do subúrbio, que deu trabalho, dinheiro e possibilitou o consumo cultural. Acho que o que temos que fazer é ampliar e expandir as narrativas para além desses dois cenários. Precisamos de mais jornalistas, mais acadêmicos, empresários, mais mulheres nesses espaços. Precisamos explorar sobre o assunto em todas as camadas possíveis. Penso que a intenção atual de monopolizar as narrativas em torno da narcocultura e da história é um problema, não só porque não funciona, mas também porque mata a possibilidade de encontrar muitas questões que ainda estão vivas. Há muitos discursos e perspectivas a serem explorados, e a melhor maneira de seguir em frente é reconhecer que a narcocultura não só marcou a nossa história, mas também determinou muitos aspectos da nossa sociedade. Por exemplo, na forma como nos ligou ao mundo, em escala global e no sistema capitalista. E continuando aqui com a citação do professor Omar Rincón, o discurso atual é construído principalmente para a mídia e ele é divisivo. Ele é bipolar, dualista entre o bom e o mal. Em primeiro lugar, penso que na Colômbia todos deveriam assumir algumas camadas de bondade e maldade nessa problemática. Basicamente, precisamos amplificar as narrativas. A única opção que temos é não esquecer e expor a variedade de histórias que habitam o nosso passado. Segundo, desconstrua as verdades subjetivas como fatos absolutos. Pensar que outros atores não têm outras realidades que mereçam ser ouvidas é um erro. Terceiro, habite todas as ambiguidades dessa parte da nossa história. Quarto, precisamos começar a procurar diferentes mecanismos de expressão. Quinto, criar um diálogo coletivo na nossa sociedade, onde possamos começar a reconhecer todos como parte da história e dos diálogos públicos. É importante então que ao termos diálogos públicos e uma diversidade de narrativas, possamos começar a assumir coletivamente o que construímos como sociedade, o bom e o mal, o que acabaria por nos levar a finalmente aceitar o que é narcotráfico, a guerra e a violência que nos habita. No que diz respeito à paz,
precisamos assumir que essa é uma narrativa de um futuro que precisamos construir. Então, essa é uma história não apenas sobre o passado. A paz precisa ser sobre novas histórias de coexistência coletiva. Só digo uma coisa, estou aqui eu sozinho batendo palmas ao Omar Rincon. Ele basicamente resumiu toda a problemática e eu acho que a gente podia deletar o resto do podcast e deixar apenas a fala dele. Se me perguntarem meus 2 centavos sobre esse assunto, é exatamente o que o Omar Rincon falou. É isso. Longo o texto dele, mas ele resumiu a problemática contemporânea. A galera tá dividindo muito entre bem ou mal, mas o problema é muito mais complicado do que isso. E o GeoPizza não tá aqui pra boicotar a série Narcos, pra fazer campanha pra Gutierrez, pra apoiar as medidas, não. É exatamente para trazer essa problemática. É, pra vocês pensarem que o problema é muito mais complexo do que os dois lados do debate estão tentando vender pra vocês. E só fazendo um curto paralelo, ressignificação de lugares históricos acontece no mundo inteiro. Você tem algumas ruínas de edifícios da época nazista bastante exibidas na Alemanha, mas muitos foram ressignificados. Por exemplo, você não vai ver mais suásticas nos edifícios como tinham antigamente. Elas foram demolidas e esse ato de demolir, ele nem sempre configura como apagar a história, mas sim você trazer uma nova releitura daquela época. Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, no exemplo que serviu de referência para o Gutierrez, né, segundo ele próprio, e que é o exemplo alemão, é que, tipo, um dos melhores métodos de preservar a história ao mesmo tempo que você faz um meia-culpa, tipo assim, ó, não, desculpa aí, fiz merda e jamais vou esquecer que eu fiz merda. A Alemanha sempre reivindica espaços nazistas e transforma em museus para relembrar que, olha só, nós, como sociedade, fizemos um grande crime naquele momento histórico e a gente jamais pode esquecer. Eu acho que isso é a grande lição que fica. Esquecer também é um crime. Preservar a memória desses crimes e celebrar as vítimas ao mesmo tempo que nós lembramos dos crimes dos criminosos é uma maneira de muitas vezes fazer a justiça que as famílias dessas vítimas não tiveram direito. E agora, meus belíssimos ouvintes, a gente dá continuidade a um quadro que a gente começou a implementar no ano passado, na qual nossos apoiadores, que têm, digamos assim, conhecimento e repertório nesse tema, dão seus pareceres. E nesse caso aqui, a gente vai escutar a opinião do Juan, colombiano, que atualmente mora em Florianópolis e apoia já o GEL há alguns bons meses. Além de bastante conhecimento, esse rapaz tem uma boa vivência nesse tema. Com a palavra, Juan. Para falar do narcoterrorismo na Colômbia, a gente tem que abordar esse tema de duas formas diferentes, né? A primeira forma é a forma como vocês estão abordando, de um turismo baseado num desejo mórbido, eu vejo assim, né, a minha perspectiva, de conhecer como foram as atividades de Pablo Escobar, do cartel de Medellín. Isso trouxe muitos desafios para a cidade de Medellín, mas também trouxe bastantes benefícios, né? Maior movimentação do turismo, meio que colocou no mapa a cidade, né? Que aliás é uma cidade muito linda, muito inovadora, então é umas por umas, né? Desde um ponto de vista cultural, é muito forte como essa narcocultura foi se enraizando na comunidade, na cultura colombiana, né? A gente teve no começo dos anos 2000 muitas novelas, muitos filmes abordando esse tema e não necessariamente atacando, né? Atacando ou criticando, né? É claro que mostram a violência e essa agressividade que tem, né, envolvida no narcotráfico, mas no final das contas eram meio que pessoas fora do sistema, de um sistema que não funciona bem, né, que viram esses anti-heróis, né? É muito louco, né, como a minha geração, que cresceu vendo essas novelas, né, esses filmes, cresceu com a ideia de que a melhor forma de ganhar dinheiro rápido era fazendo narcotráfico, que eu acho uma ideia péssima para implantar na cabeça dos jovens.
Mas enfim, foi o que foi. Hoje tá tendo uma revisão, né, nesses conteúdos e acho que é necessário, né? Porque faz parte da nossa história, mas nos últimos anos foi meio que romantizado. E eu acho que esse é um problema muito grave, né? E essa romantização é o que leva os turistas a conhecerem, né, a casa da Pablo Escobar, a casa que agora é um museu, né, que foi destruído pelo prefeito de Medellín, a Hacienda Nápoles, bom, enfim, a Comuna 13. Tem essa parte, né, que é o narcoturismo que vai conhecer ou que quer fazer uma imersão em como foi, né, o narcotráfico na Colômbia nos anos 90, anos 80, né? A outra abordagem que a gente tem que fazer do narcoturismo é o narcoturismo que é das pessoas que vão se drogar, que vão na procura da droga na fonte, considerando que o peso colombiano é uma moeda bastante fraca, né? Para os americanos, para os europeus, é muito barato. Então, a partir dos anos 2000, mais ou menos, esse fenômeno começou a crescer. E esse não é só restrito em Medellín, é um narcoturismo que se dá nas principais cidades da Colômbia, né? Bogotá, capital, Medellín, Cali, que são tipo os três polos dos cárteles, né, da droga, e lugares muito turísticos, né, como Cartagena, San Andrés, todo o litoral caribe da Colômbia, né. Uma coisa que me chama atenção, né, que me chamava muito atenção naquela época, eu estudava na universidade pública, eu fazia aulas de teatro no centro de Bogotá e tinha muito israelense, e todos esses israelenses eram muito jovens, daí eu descobri que eles iam para a Colômbia depois do serviço militar obrigatório, cheios da grana, eram reis, né, lá com o câmbio da moeda. Então tinha muito israelense, muito americano, muito europeu, um que outro brasileiro, mas não era muito. É um fenômeno que eu acho muito prejudicial, né, para o país, né, que não tem nenhum aspecto positivo, né, é só negativo. Daí eu me lembro, por exemplo, né, uma vez que eu estava saindo da aula de teatro e tal, lá no centro de Bogotá, e eu fiz amizade com um austriaco, que ele estava ficando num hostel e ele nos convidou. E quando eu cheguei lá, assim, parecia um filme. Muita droga, muita cocaína. Parecia tipo, com o que eles compravam, sei lá, 3 gramas de cocaína em Israel, lá eles compravam, sei lá, meio quilo de cocaína. E daí eles endoidecidos, né? Totalmente endoidecidos. E não era só cocaína, era maconha, era muito álcool. Tinha meninas entrando e saindo dos quartos, entrando de um saindo pro outro, peladas. Era uma distopia total. E daí a gente foi pra uma baladinha. Naquela baladinha também a gente percebeu eu percebi, né, que cada grupinho de estrangeiros sempre andava com um colombiano, que esse colombiano resultou ser o dealer, né, de cada turminha, assim. Esse camarada tinha de tudo, né, LSD, cocaína, MD, ganja, enfim. E era louco, porque os caras não tinham limite, assim, era muito louco. Eu fiquei chocado, né, com essa realidade, né. Eu era um jovem da província, né, do interior, chegando na grande capital e tendo contato, né, com essas situações, né. Então é bastante marcante, né, bastante chocante também. Tem também outros lugares, né, que é muito forte aquele narcoturismo, que é Cartagena, Santa Marta e algumas praias, né, Parque Tayrona, Taganga. Tipo, Taganga é uma das praias mais bonitas que eu já visitei na minha vida. Eu moro em Florianópolis e olha, Taganga é ainda uma das mais bonitas que eu conheço. E tinha muitos hostels com muitos gringos doidos consumindo droga e álcool e prostituição, né? Que a prostituição também é outro dos grandes problemas que traz, né, esse tipo de visitante, né? Hoje, em 2024, os índices se dispararam, assim, altíssimos da prostituição e da prostituição infantil. E as pessoas que vão atrás das crianças, né, para satisfazer os seus desejos sexuais, são gringos, são todos americanos, são todos europeus, né? Então, é uma coisa que
que é bem triste, é uma situação que eu não vejo uma solução logo mais, né? Até porque tem muitas pessoas muito poderosas que lucram muito com isso, né? E tem umas coisas espantosas, né? Assim, que você vê que está entre o narcoturismo que vai visitar a vida de Pablo Escobar e o narcoturista que vai a consumir droga, né? Tipo, tem em Medellín, tem uns passeios que você contrata com os sicários, né? Que os sicários são os matadores de aluguel. Os caras vão, sobem na moto de um carinha desses, faz o recorrido, mostra as armas. É isso, né? Mas eu acho bastante mórbido. Mas é uma coisa que está em voga, assim. E uma coisa que tem acontecido bastante agora na Colômbia, sobretudo em Medellín, os índices de sequestro, assalto e assassinato de estrangeiros aumentou muito. Depois da pandemia, ainda mais, né? E é um problema que tem em xeque, né, as autoridades na Colômbia, porque já foram feitas algumas alertas por alguns países, né, para os nacionais, para não visitarem Colômbia por conta disso, né? E bom, enfim, eu acho que é isso, né? A minha visão é que prefiro o narcoturismo que vai visitar a casa de Pablo Escobar, ou museu, sei lá, e não aqueles caras doidos que vão se drogarem, né? Que esse aí, pra mim, é o real problema do narcoturismo, né? E aquela coisa, meu caro ouvinte, você tem algum tema aqui que você pensa, eu poderia fazer uma contribuição tão ímpar com o GeoPix? Bom, então você está perdendo a oportunidade de milhares de pessoas escutar a sua belíssima voz. Essa é só mais uma vantagem que você tem apoiando o Geo. Nós precisamos dar dicas culturais, porque os ouvintes, claro, já conhecem a série Narcos, né? Já conhecem vários filmes que falam sobre a narcocultura, mas eles querem aquelas indicações culturais que só nós somos capazes de trazer. Aquele filme obscuro que tá em algum streaming russo ou coreano que ninguém sabe. Enfim, Zotes, traga-me coisas interessantes. Eu quero conhecer mais sobre a narcocultura. Exatamente, meu caro. Esse documentário de 2013, Narcocultura, foi dirigido pelo premiado fotojornalista Shaw Schwartz e mostra a cultura que surgiu em torno do narcotráfico mexicano, um fenômeno que confunde os limites entre a guerra e o entretenimento. Porque para muita gente, seja na Colômbia, no México ou no Rio de Janeiro, os narcotraficantes sempre representam ao mesmo tempo figuras a serem temidas, mas ideais de sucesso. Caras que chegaram longe fazendo fortuna com o crime. Com isso vem status e, claro, música. Muita música criada por artistas que falam da vida e dos crimes desses traficantes. Visualmente impressionante, esse documentário conta as histórias pessoais daqueles que estão envolvidos nessa guerra. Desde o músico que lucra glorificando a violência, aqueles envolvidos na travessia das drogas pela fronteira, até o homem que recolhe os corpos na manhã seguinte. Temos também um documentário fundamental que provavelmente vários de vocês já assistiram, que se chama Cocaine Cowboys, Cowboys da Cocaína. Esse documentário é de 2006 e ele abrange ali uma época na história da Flórida, no final dos anos 70 e durante toda a década de 1980, quando a cocaína ela se tornou um dos principais produtos importados em massa para dentro dos Estados Unidos, vindos da América Latina. E claro, muito dessa cocaína chegava através de Miami e da Flórida, vinda da América Central e das ilhas do Caribe. Segundo o que nos é descrito pelo documentário, a cidade de Miami não seria a Miami de hoje, uma grande metrópole, se não fosse pela atividade ilegal do comércio de cocaína, que não só injetou um monte de grana no mercado ilegal, mas também criou todo um sistema complexo de lavagem de dinheiro, que incluía venda de carros de luxo, abertura de restaurantes de alto nível, construção de hotéis, enormes investimentos na construção civil, e esse dinheiro tornou Miami a cidade com o maior número de bancos nos Estados Unidos durante a década de 80. Claro, bancos com o objetivo de lavar o dinheiro do tráfico, né? E o legal é que nesse documentário você ouve os relatos dos pilotos de avião, dos traficantes e dos policiais
que na época ainda estavam vivos e que nos contam como é que foi o envolvimento deles nesse mundo extremamente violento, mas muito lucrativo. Existe um documentário da National Geographic chamado de How Cocaine Came to America. E ele explica como era toda a rede de distribuição da cocaína que levava o produto da Colômbia até os Estados Unidos, seja de avião, seja de barco, e como era complexa a rede de produtores, cartéis, transportadores, distribuidores e responsáveis pela lavagem de dinheiro. Inclusive você encontra esse documentário inteiraço no YouTube. Temos também a série 000, série de 2019 com 2 temporadas, uma série muito boa, mas assim, estamos num mundo onde tem muita coisa boa sendo lançada direto pro streaming e os streamings não divulgam. Então é outra série que passou batida, mas é boa pra caramba. Nela nos é contada a história da viagem de um carregamento de cocaína que é levado até a Europa, a partir do momento em que um poderoso cartel de criminosos italianos decide que, olha só, estamos velhos, a gente tá trabalhando assim com máfias, coisa e tal, vamos trabalhar com um negócio que dá mais dinheiro, vamos trabalhar com pó. Então eles importam, junto com os cartéis mexicanos, um carregamento cheio de cocaína. A série, ela foca assim em acompanhar a história desse carregamento e dos personagens que estão envolvidos no transporte, né, desse carregamento de cocaína, desde o momento onde embarca ali na Colômbia e aí passa pelo México, atravessa o Oceano Atlântico até chegar na Itália. Então vale a pena. Eu senti que ela é curtinha, porque os episódios correm de uma maneira muito dinâmica. Quem tem interesse por esse tipo de assunto, apesar de ser ficcional, a série ela tem muito a ver com o que de fato acontece. Pena que excluiu o Brasil dessa história, porque a gente sabe, né? Porto de Santos rola muita cocaína sendo transferida para Espanha. Mas enfim, isso é outra história para outro episódio do GeoPizza. Mas também fortalecemos a cena local, porque GeoPizza indica podcasts. E entrando nesse meio, nós temos que indicar o Tecnocast. Tecnologia, negócio, inovação de celulares, startups, monopólios, tendências, carros automáticos e até processadores revolucionários. No Tecnocast você ouve conversas sobre como a tecnologia está mudando a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Recebe notícias sobre o que de novo pipoca no mundo das techs, mas também entende as armadilhas de algumas dessas tecnologias e empresas. Eu fico até impressionado porque o Tecnocast não é muito longo, né? Os episódios deles tem pouco mais de 1 hora e 11 minutos, mas tipo assim, os caras conseguem colocar nesse breve período de tempo os recados e também tipo assim, colocar todo um contexto histórico da problemática que eles estão discutindo e falar de como esse problema está se desenvolvendo atualmente. Então, talvez seja o melhor podcast a fazer uma relação direta entre a história recente da tecnologia e problemas contemporâneos. Eles são, claro, do Tecnoblog, né? Um blog antigo de tecnologia, eles são do tempo do Pentium 4, mas é interessante como eles conseguiram manter e aumentar pra caramba a qualidade do conteúdo deles gradativamente ao longo dos últimos 20 anos. E claro, tenho que trazer aqui outro podcast do qual eu e o Zotti somos muito fãs, o digníssimo, maravilhoso, brilhante, iluminado Ciência Suja. O nome é sujo, mas o podcast é limpo. Mais especificamente, eu queria indicar um episódio deles que eu ouvi várias vezes, que se chama Menos Fumo, Mais Comida no Campo, onde eles discutem não só o quanto a produção de tabaco ocupa terras que poderiam ser utilizadas para a produção de alimentos, como também prejudica violentamente a saúde dos produtores e daqueles que estão nos campos colhendo as folhas do fumo, né, desse produto que depois vai virar fumaça e câncer de pulmão nas pessoas que fumam essa palha do capeta que é o tabaco. Vale a pena muito ouvir esse podcast, não só o episódio específico que estamos indicando, né? Porque é importante a gente se informar sobre esses problemas que eles trazem em relação a vários momentos onde a ciência aqui no Brasil sofre com fake news e com cientistas mal intencionados que divulgam um monte de coisas falsas e problemáticas e medicações que acabam envenenando a população. Então vão lá, se inscrevam neles, ouçam. Ciência Suja é
esse é talvez um dos podcasts mais importantes que vocês têm que ouvir nesse momento, principalmente pós-pandemia, onde muita coisa fake os velhos vê no Facebook, no WhatsApp, segue sem saber que é ciência suja. E se você quer que o seu podcast seja indicado aqui, é só mandar um e-mail para contato@geopizza.com.br. A gente tá sempre tentando indicar podcasts de coração que a gente ama, porque, enfim, a gente tem que, ajudar vizinhas. Mas, Otis, eu ouço o ruído, não de hipopótamos, não da coquinha sendo preparada no meio da mata da Colômbia, não de tiros em Medellín. Eu não ouço o som de explosões de edifícios. O que eu ouço é o... Chamando na tele os recadinhos dos nossos ouvintes. Então, Zotes, antes de tudo, a gente precisa mandar uns salves, não é mesmo? No meio do mês de abril, este que acabou de passar, eu e o Alexander fomos agraciados com a visita de um dos apoiadores mais lendários deste programa. Um dos apoiadores mais antigos, inclusive. O homem, o mito, a lenda, aquele que voa e conquistou corações. Charlie Tangão da Massa nos manda mensagem desde 2020. Acredito que apoia desde 2021 ali. E desde então ele não só apenas fez vários amigos no GeoPizza, ele conseguiu e está namorando com uma também apoiadora do GeoPizza. Se conheceram através do Geo. Então é aquela coisa, apoie o GeoPizza, cresça de vida e também arrume aí a sua alma gêmea. Inclusive os ouvintes do GeoPizza tem uma figurinha de WhatsApp que é um casal namorando e dizendo: queria estar assim com você ouvindo o GeoPizza. Então, olha só, nós transformamos sonhos em realidade. Somos quase o Santo Antônio, casamenteiros. Mas aí Charlie veio passar uma noite aqui na cidade e aí o Alexander fomos levá-lo para a rua mais ou menos boêmia no centro da cidade. E muito obrigado, Charlie, por agraciar-nos com a sua belíssima visita. Foi realmente, eu adoro ver ouvintes e apoiadores ao vivo, porque tem aquela coisa, aquela piada infame de que as pessoas ao vivo são diferentes na internet. Eu acho que é uma grande balela, na verdade. Você consegue perceber igual os mesmos trejeitos quando você tá com a pessoa. Tem uma outra esfera ali, mas eu sempre adoro perceber essas coisas. Eu sou chato igual eu sou na internet. O Charlie é uma pessoa maravilhosa igual ele é na internet. Então, é bem isso. Inclusive, comemos um X, Porque, óbvio, você está em Porto Alegre, você tem que comer um X e beber fruque. E foi o que nós fizemos. Então, foi um rolê curto, porém bastante coerente com a cultura local. Mas eu tive um outro geo-encontro que o Zotes foi convidado, mas ele não apareceu. Olha só que traidor. Mas enfim, Jéssica, que é uma das madrinhas desse podcast, e o Thiago, namorado dela, me convidaram para sair. E aí eu conheci pela segunda vez a mesma pessoa. Sim, porque antes a gente já tinha, eu e o Vitor Santos já tínhamos nos encontrado, mas eu não sabia que ele era ouvinte e fã do podcast, e ele não sabia que eu era o Alexander do GeoPizza. Então quando a gente se encontrou de novo nessa cervejaria, foi um negócio muito legal, que você é tu é eu, tu é tu, né? Aquela coisa eu não sabia que você era você. Então um grande abraço por Victor Santos, e também, claro, pro papai dele, que também é fã do podcast, o senhor Paulo César Santos, que ouve no carro o nosso podcast e talvez nesse momento também esteja ouvindo o podcast. Então foi muito legal conhecer 2 ouvintes. Mas não foi só 2 ouvintes, porque quando eu estava pegando o Uber para voltar para casa... céus! Um terceiro ouvinte! Sim, eu entro no carro... falando baixinho: olá, como é que vai? Boa noite, coisa e tal, estou indo para tal endereço. Aí o senhor Gelson Eduardo, excelente motorista, aliás, ele perguntou: com que tu trabalha? Eu sou editor de vídeo, tenho um pequeno podcast. Tu não é por acaso o Alexander do GeoPizza? Tu é ouvinte! Aí a gente passou a corrida inteira conversando. Ele inclusive me contou que ele tá apresentando o podcast pro filho adolescente dele. Então, não só ouvintes, mas ouvintes que compartilham o podcast com a família. Então foi uma noite muito muito legal, onde eu soube de 4 ouvintes e conheci pessoalmente 2. Mas eu tenho também um prequel, um prelúdio ao nosso encontro com o Charlie. Oh meu Deus, está chovendo ouvintes! Exatamente, antes de encontrar vos, eu me atrasei um pouco, mas além disso,
eu tinha passado subitamente, rapidamente, num bloco de carnaval chamado Avisa a Xana que sábado vai chover. E lá eu encontrei uma ouvinte, a Roberta, que diz que eu alegro as tardes de trabalho dela. E eu pergunto, Roberta, cadê o seu nome aqui no Apoia-se, no Patreon? Não vejo. Se eu ver, vou alegrar ainda mais os seus dias inteiros, não só a sua tarde. E também encontrei o Alan, que aqui um agradecimento, mas um puxão de orelha. Só segue no Instagram, não escuta o programa. Então, o que falta, Alan, pra você escutar o programa? Venha todos. Mas temos também pessoas clamando por sua atenção no Twitter, né? Na rede X. Encerrando o tópico de salves, há mais de um ano. Na verdade, há 1 ano e 2 meses. Esse salve tá meio atrasado, né? Mas então, eu encontrei ao vivo uma outra ouvinte em janeiro, finaleira de janeiro de 2023, a Ângela, no Bloco da Laje em Porto Alegre, e ela me abordou, disse que adora o programa, adora o podcast, etc, etc, mas assim, eu esqueci / não ouvi o nome dela, porque tava assim, ó, muito barulho. Aí ela mandou um tweet esse mês de abril falando assim, ó: 1 ano e 1 mês depois, eu descubro que fui citada no meu podcast favorito da história. GeoPizza pode entrar. O que uma insolação no Bloco da Laje não faz, não é mesmo? E de fato, além de álcool barulho, a quantidade de porto-alegrenses que ficaram com insolação aquele dia é surreal. Os couros cabeludos todos vermelhos depois daquele solaço. Mas eu pergunto, Ângela, se somos seu podcast favorito, por que você só descobriu isso 1 ano depois? Hein, Ângela? Brincadeira, te amamos. Bem, a gente tem bastante episódios. É recorrente eu descobrir que tem ouvintes, tipo assim, essa semana, comentando sobre um episódio que a gente fez lá em 2019. Então, acontece. Às vezes as pessoas comentam coisas lá da edição do Ciclo do Ouro. Aí eu chego no meio do comentário e eu penso, caraca, do que ele tá falando? O que é isso que ele tá falando do Ciclo do Ouro? Aí eu lembro, ah, tá, é de um museu que eu citei na edição. Ah, sim, teve isso. Porque assim, gente, faz mais de 3 anos e meio, é tempo, mas é sempre muito engraçado. Bem, como a gente é irônico, né, porque a gente faz um podcast sobre assuntos que tem data, mas não ficam datados. Tem essa curiosa conflagração de situações. Mas enfim, vamos agora para os nossos recados sobre a nossa última edição, que foi sobre o Japão, sobre a Sengoku Jidai. E aí, Zotes, o que a galera anda falando sobre esse episódio, que é uma espécie de prequel da série Shogun? No Spotify, vocês podem comentar sobre a edição, meus ouvintes. Isso facilita também muito caso vocês queiram que seus comentários sejam lidos aqui. Começando pelo mais curioso dos comentários, eu sublinho aqui um comentário modesto, mas que tem uma história por trás. Comentário de Robson Mindu, ele fala que o episódio é fascinante, ele não é muito de assistir séries, mas ele terá que ver Shogun. E, contando a história por trás, Robson, vulgo Mindu, é uma pessoa que eu conheci quando eu fui passar o carnaval em Floripa no ano passado, numa casa com 10 pessoas, e ele estava entre elas, junto com o nosso apoiador, o Renanzinho do Brega, que eles se conhecem, creio eu, ou se conheceram naquela hora, não lembro. Mas enfim, Robson desde então começou, já seguia o Gel, descobriu qual era do Gel e começou a escutar os podcasts. E ele mandou um comentário mais aprofundado sobre o que ele achou da edição do Japão Feudal. Ele falou que aquele episódio de Shogun saiu no momento pra ele que é muito importante, porque ele tá lendo coisas relacionadas a artes marciais japonesas, filosofia oriental, até porque ele começou a praticar, né, umas artes marciais aí asiáticas, mas não vou dar mais detalhes. E ele gostou de salientar que existe um exemplo pouco conhecido de um santo católico que era um samurai, que se chama de Justo Uton Takayama, que acompanha o Oda Nobunaga Ieyasu em várias das suas aventuras. Ele também indica um vídeo que trata de todas essas questões, que eu vou deixar linkado na postagem desse episódio do Japão Feudal e o Shogun. Então, muito obrigado, Mindu, pelo prestígio e pela mensagem. O nosso ouvinte 9ODIBS4QH1MLDJ8CP8P7G5QRJ comentou o seguinte: as invasões do Japão à Coreia, tanto no século XX quanto no século XVI, e suas consequências merecem um episódio próprio. E olha só, eu concordo. Provavelmente a gente vai ter que falar no futuro das invasões no século XVI, porque elas envolvem um certo navegante
que com um punhado de navios, se eu não me engano 10 ou 12 navios, conseguiu derrotar toda a marinha japonesa. Então é um momento histórico muito foda da história ali da Coreia, no início da Idade Moderna, que é pouco falado, porque, bem, até pouco tempo atrás a Coreia era pouco discutida, né? Mas é fascinante, assim, em termos de estratégia militar. A Micaela, que também é uma apoiadora nossa, ela falou que já estava vidrada na série, mas assistir os episódios depois de ouvir a nossa edição deu todo um contexto diferente. De acordo com ela, as alianças e as traições fizeram muito mais sentido e nos parabeniza pelo trabalho. O Alexandre Leal comentou o seguinte: cada desfecho e reviravolta fez com que eu ficasse maravilhado com essa épica aventura histórica do Japão, que foi inspiração para tantos jogos que pude jogar. Obrigado, como sempre, pelo belíssimo trabalho. Isso nos leva até uma questão. Eu me deparei com muitas trilhas sonoras de jogos que tinham o nome Shogun no nome. Shogun Assassin, Shogun Empire, Shogun Warrior. Tipo, cara, o que tem de jogo sobre esse período histórico não tá no gibi. Inclusive até uns jogos com umas capas bem canceláveis que foram publicados nos anos 80. Então, é curioso, né? O que não falta é mídia, principalmente da década de 80, ligada ao período Sengoku Jidai, que foi, coincidentemente, o momento onde a cultura japonesa começou a ficar mais conhecida no ocidente, né? Então começou a se trazer mais esse período histórico do Japão pra cultura pop ocidental. E o último comentário do Spotify, André Tales, ele falou que foi um excelente episódio, só foi um desafio para ele acompanhar os nomes japoneses dos personagens. Bem, ouvinte, o desafio foi falar os nomes japoneses. Ouvir não é tão difícil assim. Mas temos comentários de apoiadores, né? A Meilene Souza comentou hoje, no dia dessa gravação, o seguinte: o episódio foi um excelente prelúdio para a série, tanto que fiquei curiosa e comecei a assistir a série Shogun. Achei muito legal que não fizeram a série toda em inglês, e os japoneses de fato falam em japonês. Mas já que é assim, poderiam ter colocado os portugueses falando português de verdade, né? Achei muito interessante que vocês comentam no episódio que os samurais não eram guerreiros honrados pela imagem que temos deles hoje, mas sim os ninjas é que eram extremamente fiéis. Sempre ouvi o contrário a respeito dessas duas figuras, ninjas e samurais. O episódio me deu ainda mais vontade de conhecer melhor a história do Japão. Sigo amando esses episódios sobre o leste asiático. Agora vou ouvir o episódio sobre o samurai africano. E falando em episódios exclusivos, o que dizer sobre os hipopótamos do Pablo Escobar, hein? É o tipo de informação que só o GeoPizza nos traz. Um assunto que nunca imaginamos, conectado a temas aparentemente aleatórios. Sensacional, parabéns! Aliás, gostaria de ouvir novos episódios contando histórias de espécies invasoras. Então, Zotes, o que acha da gente fazer um episódio sobre o bicho-pau? Misericórdia. Acho excelente. Sabe aquele meme da pessoas manipulando marionetes? É aquela coisa, marionete pequena, Pablo Escobar. Marionete maior, hipopótamos. Marionete bem maior, bicho-pau. Verdadeiro inimigo do narcotráfico. Roberta Lima, que está sempre nos enchendo... Quer dizer, não está enchendo o saco, ela sempre manda comentário. Ela diz o seguinte: olá, pessoal. Queria só deixar umas palavrinhas sobre o novo episódio. O Japão feudal e Shogun. Queria apenas ressaltar de novo o quanto eu amo quando o GeoPizza nos traz conhecimento que a gente tem dificuldade de acessar sobre povos fora da Europa e da historiografia tradicional do Ocidente. Por fim, deixo indicações culturais para o pessoal. Sim, vou indicar anime e mangá de novo, foda-se. Primeiramente, gostaria de indicar o anime e mangá premiado Oku, The Inner Chambers, que se passa justamente durante o período do Shogunato Tokugawa. A história do anime se baseia na vida do terceiro Shogun Tokugawa, o Tokugawa Iemitsu, que é acometido por varíola aos 31 anos de idade e não tem herdeiros homens. Para que o seu legado não decaia, ele começa uma batalha para procurar por um homem que seja a semente que salvará a nação, que irá proporcionar um novo Shogun, um filho, para a princesa Tokugawa Ietsuna, sua única descendente. Porém, a doença que acometeu o Shogun se espalhou por todo o país e causava a morte somente de homens.
o que resultou em uma disparidade populacional entre homens e mulheres, levando a sociedade feudal japonesa a ter que se reorganizar dentro dessa nova realidade, causando inclusive mudanças dentro dos círculos de poder do shogunato Tokugawa. A minha segunda indicação cultural é um anime e mangá chamado Golden Kamuy, já mencionado em episódios anteriores, mas sempre é bom citar de novo. Pois essa história, além de trazer um vislumbre sobre os modos de vida e a história da etnia dos Ainu, também traz no seu enredo os conflitos entre militares do Japão moderno, do início do século XX, e os antigos samurais que ainda persistiam. Fato é que é mencionado no episódio mais recente do GeoPizza. Por isso é hoje um abração pra vocês. Amo o trabalho do GeoPizza. A Roberta também manda uma ameaça, né? Se os Otis não colocar meu recado na pauta, aviso que tome cuidado com os fios elétricos soltos por Porto Alegre. Ela se baseia num tweet meu que eu fiz, que aconteceu o que todo ciclista já temeu em algum momento da sua vida, que é quando tem aqueles cabos de eletricidade soltos e caem no chão. Exatamente, ele se enroscou no meu pescoço, mas felizmente eu estava devagar e eu estava numa MTB, numa bike MTB. Se eu tivesse numa Speed, aí eu estaria apenas uma cabeça agora falando dentro de um formol pra vocês. Obrigado, Sei Equatorial, mais uma vez você apareceu aqui. Graças a Deus, não digo que acabou, mas diminuiu muito a moda que tinha quando eu era moleque de passar cerol no fio de pipa. Pra quem não sabe, cerol é algum material, não lembro se é cera, enfim, misturado com um caco de vidro moído. E isso faz com que um barbante inocente se torne uma arma mortal. Acontecia muito caso de ciclista tendo o pescoço dilacerado, não a cabeça cortada, mas tipo a garganta cortada, motoqueiro tendo a garganta cortada por causa dessa porra. Mas seguindo, no Twitter, o Luiz FC Almeida, ele comenta que ele quer agora um podcast sobre o período Bakumatsu, que foi exatamente o período final da época Edo, entre 1853 e 1867. Uma época no mínimo turbulenta, eu diria. Vamos agora para as nossas mensagens sobre o nosso episódio exclusivo para apoiadores, que contou a história da vida do samurai africano Yasuke. Enfim, Juliano Tortelli, nosso apoiador, falou o seguinte: indico um filme chamado Gohato, dirigido pelo diretor Nagisa Oshima, também diretor de Império dos Sentidos. No Brasil, esse filme saiu com o nome de Tabu. Ele é um filmaço de romance que conta a história do amor entre dois samurais do Shisengumi, que é uma espécie de bop que rolava ali em Kyoto do século XIX. Então, o filme explora bem essa questão da homossexualidade entre samurais. Inclusive, tem um dos atores da série Shogun ali nesse filme. Aliás, essa relação entre pupilos e mentores é bem descrita no Hagakure, que é um códice escrito no século XVIII e fala das regras de conduta entre samurais. Mais ou menos como se fossem conselhos, como cortar a cabeça de um cara que acabou de cometer seppuku, como se relacionar com um samurai mais velho e assim vai. No Brasil, esse livro saiu pela editora Conrad, mas já vi uma edição onde simplesmente cortaram fora as partes que citam a homossexualidade. O Fábio Brito, ele abriu meus olhos pra uma coisa muitíssimo interessante. Quando eu divulguei o episódio no Twitter, ele falou que a Mocidade Alegre venceu o Carnaval de São Paulo com enredo sobre ele. Incrédulo, eu fui pesquisar para minha total ignorância sobre o tema. Caracas, eu simplesmente recomendo todos pesquisarem sobre a Mocidade Alegre e o samba enredo que eles fizeram sobre o Yasuke. Resumidamente, samba enredo é exatamente o que diz a palavra, é um samba que acontece com várias músicas narradas pelas próprias escolas de samba. E nesse caso aqui, pegaram a temática do Yasuke. Rapaz, fizeram tudo, carro alegórico, personagens, vestidos à moda africana, moçambicana e japonesa, ilustrando personagens típicos como Nobunaga, os seus outros pajens. Cara, tinha ninja subindo parede de bambu, tinha castelo medieval japonês, tinha galera com escudo africano, cara, a bateria toda vestida de Naruto, puta merda, ficou muito foda. Cada um com um letreiro com o nome do Yasuke, cara, parece que se você escutar esse episódio e se você vê o desfile, seja por vídeo ou por fotos, você entende tudo.
Você entende tudo. Parece que o GeoPizza financiou uma escola de samba, né? Quem dera. Mas é fantástico. Meus parabéns pra Mocidade Alegre, que mereceu o primeiro lugar com certeza. Será que o GeoPizza agora tem uma escola de samba oficial? A gente já tem banda oficial, a gente não tem escola de samba oficial. Ó, quem quiser, fica à vontade. Muitas temáticas aí pra você explorar. Bicheiros, eu sei que vocês têm grana. Se vocês quiserem financiar podcast, estamos abertos a negócios. Tem um viado e um cavalo nesse podcast, então, ó, já dá pra jogar no bicho. Por que eu sou um cavalo? Porque cavalos são bonitos, não sei, eu não imaginei outro... Tá, tem um viado e um pavão nesse podcast. Pronto, tá satisfeito? Como é que tu sabe que tu é o cavalo? Só pro começo de conversa. Porra, quem é o viado? Fala sério. Sonhou com os Otis, jogue no pavão. Que? Sim, a piada do jogo do bicho. Se tu sonha com um bicho, tu joga esse bicho no bicho. Ah, viu? Ó, quem sabe muito sobre o jogo do bicho é porque tem história. Bem, eu ando acompanhando podcasts que falam da história recente do Brasil, então... Sim, agora é assim que chama agora. Pior que eu não jogo no bicho, tá? Claro que não. E no Spotify, o Eric Eduardo, ele comentou que a história do Yasuki começa triste, mas depois termina de uma forma, ponto. Eu imagino que seja uma forma boa, né? Ele é inspiração para mim, diz o Eric Eduardo, e depois que eu conheci a história, minha vida mudou por completo. É um relato, quase um desabafo, mas também é um agradecimento. Achei fascinante. Obrigado, Eric Eduardo. Eric, tá tudo bem com você? É a única coisa que eu pergunto. Eric, você é apoiador? Eu acho que sim, mas eu achei curioso. O cara escutou o episódio do GeoPizza, entrou pra igreja, casou, mudou de carreira. Não sei o que rolou com o Eric. Obrigado, Eric. Mas, Otis, nós temos comentários sobre outros episódios, não é mesmo? Ainda tem comentários sobre os nossos episódios que contaram a história da guerrilha do Araguaia. Bruno Silveira, um apoiador, ele comenta que terminou de escutar o episódio, a dupla do Araguaia, e ele falou que quando ele estava na terceira série, ele lembra da professora dele pegar, né, o livreto do Brasil Nunca Mais e ler uns 3 ou 4 casos pra turma. E ele nunca esqueceu de tão aterrorizante que foi. De acordo com ele, o livro ficava lá, de vez eu até pegava, mas não tinha coragem de ler. Como eu tenho muito interesse no tema da ditadura, há alguns anos eu finalmente comprei uma edição pra mim e li tudo. Recomendo pra quem quer um panorama legal da salada de siglas dos grupos guerrilheiros, das estratégias de repressão, não só pela descrição gráfica. Mas antes, uma apoiadora chamada Amanda, ela faz o quê? O quê? Ela manda um recado. Sim, ela disse o seguinte: parabéns pelo trabalho impecável. Me emocionei inúmeras vezes ouvindo os relatos das vítimas. Durante o episódio sobre o Araguaia, sentimos um misto de tristeza e ódio. Tristeza por essas pessoas inocentes e ódio pela impunidade. Muitos dizem que a ditadura militar brasileira foi branda em relação a outras ditaduras da América Latina, mas o que o episódio relata é devastador e de causar pesadelos a qualquer ser humano. Nosso apoiador William Wireman, o homem do cabo. Ah, eu ia fazer essa piada, meu Deus do céu. O homem do cabo, o Wireman. Eu ia fazer... Bom, como eu sei que ele não vai se ofender, então fica por aí. Confesso que eu tinha um pouco ou quase nenhum conhecimento sobre. Só algumas pinceladas aqui e ali. Relatos poderosos dos guerrilheiros e pessoas que viveram aquilo. Quanta informação necessária. Me admira a semelhança com Canudos, mas como dito no primeiro episódio da série, eles se basearam em Canudos para fazer a guerrilha. E me espanta saber que, tantos e tantos anos depois, a sombra do exército ainda perturba a região. Fico pensando em quantos e que tipo de danos a ditadura causou em tantos brasileiros e brasileiras em todo o país. Principalmente em relação às crianças, porque sempre que eu leio, vejo, escuto algo sobre a ditadura e a perseguição que ela empreendeu, me recordo do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Esse filme me marcou muito, tanto pela história forte, mas também porque o menino se parecia muito com o meu sobrinho na época do filme. Ainda sobre os nossos episódios comentando sobre a guerrilha do Araguaia, temos um comentário do Thiago Magnus, que também é apoiador. Relacionado ao tema, segue uma matéria da Agência Pública sobre os espaços utilizados durante a ditadura militar brasileira e que hoje estão esquecidos e ou abandonados, além de não terem qualquer sinalização que relembre a memória do que ocorreu ali. Na reportagem estão listados os locais citados nos episódios do GeoPizza, por exemplo, Tocantins número 1, Pará do número 16 ao número 25. Apesar de não focar muito neles especificamente,
mostra alguns outros e fala um pouco mais da história dessas construções e tem várias imagens. E aí ele manda o link dessa matéria publicada pela agência pública no mês 3 desse ano, e a gente vai colocar esse link na postagem deste episódio para que vocês também possam conferir essa matéria. Quem quiser já jogar no Google agora é apublica.org, procura por não remoído passado de centros de tortura. Aí você vai encontrar ali o primeiro link. Ou centros de tortura caem no esquecimento, agência pública, e aí vai aparecer a matéria. No Twitter, Rafael Henrique, ele comenta que escutou os 2 episódios da Guerrilha do Araguaia e mesmo não concordando com a tática do foquismo, abrindo parênteses, foquismo é exatamente o que a guerrilha estava fazendo, no caso, criar núcleos de insurreição para iniciar uma revolução. E ele continua: é de reconhecer o valor dessa geração de militantes e sua dedicação para melhorar a vida dos camponeses da região. Então esse comentário ele é belíssimo para ilustrar que você estudar a história dessas guerrilhas não é você assinar embaixo e concordar com tudo que elas fizeram, mas sim entender os motivos que elas surgiram e até perceber que na prática muitas delas melhoraram muito a vida dos povos locais em torno da onde elas existiram. Muitas vezes o trabalho voluntário que eles faziam acabou deixando coisas muito mais positivas do que os projetos futuros que eles tinham em relação à revolução que eles tinham planejado. Bom, lembre-se, ouvintes, você não precisa ter opinião sobre tudo. Pense que até o PCdoB, no final da edição da Guerrilha do Araguaia, não tinha ainda decidido se a guerrilha foi algo bom ou ruim. Então é isso, a gente muitas vezes pensa que a gente tem que ter opinião sobre tudo, se você aprova ou nega, e você nem tá na mesma época temporal, os problemas são outros. O ideal é você entender a situação. Mas agora vamos para os comentários da nossa edição, nosso episódio extra, exclusivo para ouvintes, que falou sobre hipopótamos. Sim, um episódio very chunky, very much full of cocaine. Sobre o tema que eu comentei naquele episódio, falando sobre a reintrodução de espécies extintas de volta aos biomas onde elas teriam sido apagadas, o Pedro Scapin tem um comentário bem interessante. Um adendo ao episódio dos hipopótamos. Os bichos pau inseridos pelo Lord Howe, que foram encontrados por alpinistas, não foram na ilha, mas em uma pedra no meio do mar. Toda a população do inseto estava em uma única árvore. O nome da pedra é Bow's Pyramid, é um local famoso de escalada. No Twitter, o Fiblisso lançou a charada. Ele perguntou se todos os hipopótamos que Pablo Escobar levou pra Colômbia são, digamos assim, relacionados, se eles são filhos um dos outros, isso não seria reprodução consanguínea? E os bichos, por isso, não nasceriam com problemas físicos, tal como aconteceriam com seres humanos? Eu digo sim. Teoricamente sim, mas na prática, pelo visto não, porque eles não param de se reproduzir. Infelizmente não temos muitos estudos sobre esses animais, porque de novo, tá sendo muito difícil o monitoramento deles pelas autoridades colombianas. A Colômbia é grande, tem bastante mata, tem bastante rio, e esses bichos, apesar deles serem grandes, vocês viram, no episódio a gente comenta, a galera às vezes do nada vê que, opa, um hipopótamo aqui na minha vizinhança, do nada, out of nowhere, então... Pois é complicado. Não tem assim tão organizado uma fiscalização deles, então a gente não tem nem mesmo dados se eles têm algum tipo de alteração genética por causa da reprodução consanguínea. Por último, queria mandar um abraço especial para o nosso ouvinte e apoiador Juliano Tortelli, que além de literalmente fazer torteio caseiro, resolveu embarcar na mesma jornada histórica de horror, brutalidade, genocídio, crueldade e sofrimento que eu embarquei no ano de 2023, ou seja, ler um livro chamado Blood Meridian, escrito pelo autor americano Cormac McCarthy. Pra quem não sabe, esse é um dos mais polêmicos e mais incríveis livros estadunidenses já escritos sobre a real experiência insana que era viver no Velho Oeste, pouco antes da Guerra Civil Estadunidense. A narrativa desse livro segue a vida de um adolescente conhecido apenas como O Garoto e as suas experiências cometendo crimes junto com a gangue Glanton, um grupo de caçadores de escalpo que massacrava indígenas na fronteira entre os Estados Unidos e o México, ali entre 1849 e 1850. Tudo isso em busca de dinheiro, aventura e, claro, a satisfação de seus cruéis desejos de matar pessoas. No livro, a gente conhece um vilão baseado em uma figura histórica real
que é o juiz Holden, um membro da gangue que é fisicamente corpulento, altamente educado e habilidoso de uma maneira sobrenatural, além de ser extremamente pálido e completamente sem pelos dos pés à cabeça. E claro, ele também é um serial killer. Então, e esse cara é baseado em fatos reais, tá, gente? Então, o livro ele é uma mistura de ficção com muitos fatos reais. O autor do livro passou 15 anos pesquisando os fatos históricos para só depois escrever o romance. Mas enfim, voltando ao Juliano Tortelli, foi ele quem me alertou para a notícia de que esse livro, depois de tantas décadas, finalmente está sendo adaptado para um filme. Estão filmando a adaptação cinematográfica dele neste exato momento. Estou com medo, porém animado. Estamos ambos acompanhando notícias sobre essa obra. Mas é isso então, Zotes. Tivemos então mais uma fascinante edição sobre a história da narcocultura na Colômbia e na América Latina. Temos aí o lado B do turismo na América do Sul. Um lado nem um pouco apreciável, eu diria. É isso então. Até a próxima edição. Até logo. E não foi pela prefeitura, é claro. Mas quem teria feito uma ação dessas, Otis? Ainda é cedo para se dizer, para se confirmar ainda mais Desculpa. publicamente. Peraí. Mas investigações alegam. Zotes, tu teve um momento Yoda agora. Tu falou... Masters. This museum is destroyed. Use the force to destroy narcoturismo. Mas destrói Pablo Escobar. Use the force, Gutierrez. Gutierrez, destroy, hot. Mas destroy. É, ouvinte, só hoje o Pizza proporciona esses momentos de loucura. Use the retroescavadeira, Gutierrez. Use it. Yes. Feel it. Close your eyes. Feel it. Feel it é propina. Feel it. Trust the cocaine, Luke. Smell, Luke, smell? Não, falando sério, tu já viu Retorno de Jedi, né? Já Tá. vi. Tu percebe que no filme a Leia, no caso a atriz Carrie Fisher, uma das unhas dela, do mindinho, não sei se é da mão direita ou da mão esquerda, acho que é da Pelo mão amor esquerda. de Deus, Alexandre. Não, mas isso é verdade. Isso tu vê no filme. Hoje o filme tá disponível em Blu-ray, tu consegue assistir. A unha do mindinho dela é super comprida. Tu sabe por quê? Porque ela usava pra cheirar cocaína. Sim, ela era uma cheiradora do caralho. Isso aí isso aí é praxe, cara. Praxe. Ah, isso é muito triste, cara, porque ela era uma atriz boa, mas ela detonou a carreira dela no pó. Literalmente. Tipo assim, ela deu uma secada foda nos anos 80, assim, ela tava sequinha da coca. E por causa disso, ela Pô, imagina, filmando o Império Contra-Ataque, ela viu aquele monte de neve, ela pensou, puta que pariu, quanto pó, sabe? Que horror. Mas é sério, ela era cheiradora pra caralho, isso dava muito problema durante as filmagens, porque às vezes ela tava loucaça, e aí o George Lucas, eu sei que eu falei, vai mais rápido e mais intenso, mas não tão rápido, não tão intenso, assim, sabe? Tipo, calma. Vamos parar com o pó aí. Pra quem não sabe, fique de olho aí em pessoas, principalmente homens a partir dos 35 anos, que tem essa unha do mindinho maior. É um indicativo, sempre é. Solta a minha furadeira, assim. O que tá acontecendo aí? Peraí. Zotes! Oh, meu Deus. Oi. Oh, meu Deus. Tem aquele livro Max e os Felinos, tem os Zotes e os Felinos. O que aconteceu agora? Explica pros ouvintes. Que eu comecei a fazer a voz do Yoda e ele veio me conferir. Ele acordou. Quem acordou? Quem será? O Gutierrez aqui do meu lado. Yes, the pauta. Read it. Vamos voltar a ela. Eu sei que alguém egípcio acordou. E qual dos dois egípcios? O Saara acordou. Sempre. Ele tava roubando a tua furadeira. Agora veio outro. Vamos terminar essa porra logo antes que... Foda-se. Eu adoro eles. Agora eu tenho dois amigos que também fazem bullying com os Zotes. Isso é maravilhoso. Quando tu levar eles pro batismo, me chama porque eu quero ser padrinho deles. Bem, do jeito que eles infernizam a tua vida, no mínimo tu tem que exorcizar eles, né? Vamos lá.